Soma Kazuya é um típico escravo corporativo sobrecarregado. Sua vida gira em torno de ser maltratado pelo chefe, que sempre exige prazos mais apertados. Kazuya não tem coragem, então aceita tudo como um bom garoto e espera ser promovido de contratado a funcionário fixo. Mas esse sonho nunca se realiza, porque seu chefe se recusa a pagar mais. Com o mercado de trabalho em crise, Kazuya não tem escolha a não ser aceitar seu destino. Ninguém o contrata nem mesmo como estagiário, quanto mais um emprego de verdade. Eventualmente, todo o trabalho sem fim e os turnos noturnos cobram seu preço. O corpo de Kazuya simplesmente desmorona, e ele desmaia no chão. Quando acorda, Kazuya se vê sentado em uma cadeira cercada por nuvens, parecendo Ken Koneki do anime Tokyo Ghoul. Kazuya olha ao redor em busca de seu riz, mas em vez disso nota uma mulher atraente vestida com um traje de negócios justo. A mulher se apresenta como a deusa e diz a Kazuya que ele está morto. Quanto à causa de sua morte, ele simplesmente trabalhou demais, o que a torna a pessoa certa que ela procurava. Kazuya ainda está confuso e se pergunta se isso é uma espécie de brincadeira, mas a deusa ignora suas perguntas e diz que há 3 coisas que uma pessoa precisa para sobreviver. A primeira é um gato, porque são adoráveis. A segunda é amor, porque amor é essencial. E a última é dinheiro, porque sem dinheiro não há amor e nem gatos. No entanto, Kazuya não tem nenhuma dessas 3 coisas, pois passou a vida toda fazendo milhões para seu chefe enquanto vivia de miojo. A deusa fica tão impressionada com essa conquista que não consegue deixar de proclamá-lo como o mais forte escravo corporativo do mundo. Kazuya não consegue nem contestar as alegações, já que tudo que a deusa disse é verdade, mas mesmo sabendo disso, ele não consegue evitar se sentir ferido por todos esses comentários insultuosos. Ele se pergunta se isso é uma forma de punição do inferno antes que uma alma seja exterminada. Então ele apenas pede à deusa que extermine sua alma e o deixe descansar em paz, já que é sua primeira vez experimentando a morte e ele já a odeia. Mas a deusa lhe dá um chute na cara e o chama de perdedor que nem conseguiu adotar um gato de rua. Enquanto Kazuya aprecia a sensação de seus pés macios, a deusa informa que sua alma não será exterminada, pois decidiu reencarná-lo em outro mundo como um herói. Antes de enviá-lo para o novo mundo, a deusa diz a Kazuya que o mundo em que ele será reencarnado se chama Continente Caraviel. Ela então diz que se chama Omiro, mas as pessoas gostam de chamá-la de Administradora, que é basicamente um nome próprio para deuses nesse mundo. Então, sem mais delongas, ela chuta Kazuya através de um portal, que o joga direto no Continente Caraviel. Logo, Kazuya se vê caindo do céu, e justo quando está prestes a ser esmagado, uma cópia barata de Erza Scarlet o agarra e pergunta se a deusa não deu a ele nenhuma habilidade de voar. Kazuya não está em condições de responder, pois está muito ocupado absorvendo o choque de ser reencarnado em um mundo de fantasia. Kazuya esperava que sua nova jornada começasse em uma linda vila com um ambiente calmo. Mas, em vez disso, ele se encontra no meio de uma batalha de cerco à cidade, onde forças demoníacas tentam invadir o último forte da humanidade, que é defendido por uma única pessoa, a mulher que o salvou, também conhecida como General Helga. Kazuya está preocupado com sua vida futura ao ver a condição da cidade, que nem tem ruas pavimentadas. Além disso, toda a população da cidade é composta por idosos, mulheres e crianças, pois todos os homens capazes já morreram na guerra. Kazuya se volta para Helga, que parece muito confiante sobre o cerco da cidade. Então ele pergunta se ela tem algum plano. Helga responde escrevendo uma equação no quadro, dizendo que tem 100 soldados em seu exército, e o Senhor dos Demônios tem 100.000. Então, se cada soldado do exército dela puder derrotar 1.000 inimigos sozinho, eles poderão facilmente vencer o exército do Senhor dos Demônios. Kazuya sarcasticamente lhe dá um joinha após ouvir sua resposta, mas Helga interpreta como um elogio sério e começa a corar. Mas Kazuya tem mais uma pergunta. Como uma pessoa normal pode sobreviver contra 1.000 demônios? Helga mais uma vez responde com uma expressão séria que eles só precisam não morrer. Kazuya apenas deixa essa simplória aproveitar o elogio, porque sabe que ela não tem nada na cabeça. Enquanto saboreia os elogios sarcásticos, um garoto gordo próximo agarra as roupas de Kazuya e pergunta se a deusa ficará brava com ele se morrer antes de derrotar 1.000 inimigos. Antes que Kazuya possa responder, Helga lembra o garoto que eles devem fazer tudo o que a deusa manda, mesmo que signifique comer cocô. Kazuya aponta para ela e diz que não vai comer cocô. Ele se vira para o garoto gordo, aperta suas bochechas e o assegura de que estará seguro. Mas o aconselha a comer vegetais, pois está engordando demais, e monstros adoram comer gordos. Após isso, Kazuya diz a Helga que não precisam empurrar os plebeus para a morte certa, pois a deusa o enviou a este mundo com um plano. Nesse instante, o Lorde Demônio chega à cidade com seu exército. Prestes a atacar, sua secretária o impede, informando que o herói rebelde quer se render. O Lorde Demônio fica divertido e quer ver o que o herói está tramando, então espera. Pouco depois, Kazuya e Helga chegam ao campo de batalha. Kazuya já sua frio ao ver a forma demoníaca do Lorde Demônio. Helga, porém, não perde tempo e ataca o Lorde Demônio, querendo matá-lo em um golpe. Mas antes que ela alcance a cabeça dele, Kazuya a derruba com um chute e se ajoelha para se render.
Para a surpresa de Kazuya, o Lorde Demônio recusa sua rendição, pois não tem utilidade para um herói inútil. Em vez disso, ele se vira para Helga e lhe dá outra chance de desafiá-lo. Helga aceita e pega sua espada para outro ataque. Kazuya se esconde nos arbustos, pensando se Helga derrotará o Lorde Demônio. A deusa disse que Helga é a espadachim mais forte, e que num 1 contra 1 talvez o derrote. Mas a realidade é outra. Mesmo após carregar seu ataque, o golpe de Helga é facilmente parado entre os dedos do Lorde Demônio. Desapontado, o Lorde Demônio lhe dá outra chance, acreditando que ela ainda se contém. Helga valoriza a última chance e para de conter sua força. Como Lee de Naruto, ela solta as amarras demoníacas que sugavam seus poderes mágicos. Ela as joga no Lorde Demônio, que fica preso e também começa a perder seus poderes. Isso torna Helga 100 vezes mais forte, assustando até a secretária do Lorde Demônio, que se esconde nos arbustos com Kazuya, já escondido. Ela pede a Kazuya que, se Helga derrotar o Lorde Demônio, diga a ela que sempre a admirou. De volta a Helga, ela carrega seu ataque final e golpeia o capacete do Lorde Demônio com toda a força. Kazuya grita para o Lorde Demônio ter cuidado, mas já é tarde. A energia mágica explode em incontáveis luzes brilhantes que envolvem completamente o Lorde Demônio. Todos os monstros próximos são pegos na explosão e incinerados. Kalilir Kaduli está exausta após este ataque, e triste por ser a última a permanecer viva. No entanto, sua tristeza se transforma em choque ao ver o rosto do Lorde Demônio, idêntico ao da deusa que ela adora desde criança. Antes que Helga possa processar, o Lorde Demônio passa por ela e corta sua cabeça. Após acabar com Helga, o Lorde Demônio se vira para Kazuya e pergunta que benefício ele lhe trará se ele se render. Kazuya fica chocado ao saber que o Lorde Demônio e a deusa têm o mesmo rosto e que ela acabou de matar Helga. Ele imediatamente se transforma em um cachorro e começa a latir para ela. Não importa o que o Lorde Demônio lhe pergunte, Kazuya responde latindo, o que o agrada. Ele ordena a Kazuya que continue praticando seus latidos e deixe o mundo saber o quão honroso é ser seu cachorro. Enquanto isso, Helga, com a cabeça no chão, morre sem paz, sem entender por que a deusa escolheu tal homem para ser o herói. É uma pena que Helga nunca soube a verdade. Embora a deusa tenha escolhido Kazuya como herói, sua chegada ao mundo foi diferente do plano. Antes de Kazuya descer ao continente Cavalier, a deusa lhe deu presentes para sua jornada. O primeiro foi um conjunto de roupas novas e armadura, que o fez parecer um herói. O segundo presente deveria ser seu talento, mas Kazuya é inútil, sem talento. Isso deixa a deusa preocupada que ele também morra, como todos os heróis que ela enviou nos últimos 500 anos. Então ela decide dar a ele um talento que só pertence aos deuses. Mas esse talento permitiria a Kazuya convocar todos os heróis para derrotar o Lorde Demônio. Kazuya pergunta por que ela não pode convocar mais heróis, e a deusa responde que há uma regra: só pode haver um herói e um Lorde Demônio por mundo. Mas como Kazuya não é administrador, ao ganhar o talento dela, ele poderá contornar a regra e convocar quantos heróis forem necessários para derrotar o Lorde Demônio. Isso deixa Kazuya mais confiante, mas ele ainda se preocupa. Ele pergunta à deusa o que aconteceria se o Lorde Demônio fugisse do campo de batalha. A deusa sorri e diz que já preparou um plano para isso. Ela tira uma garrafa de álcool e diz a Kazuya que quem tocar o álcool ficará paralisado por 1 minuto. Kazuya fica animado, pois com essa ferramenta poderá facilmente derrotar o Lorde Demônio e se tornar o novo deus deste mundo. Ele até começa a arquitetar ideias de como governaria o mundo após a morte do Lorde Demônio. Mas, nesse momento, a deusa o traz de volta à realidade, informando que, após a morte do Senhor Demônio, ele também morrerá. Ele queimará sua vida para convocar todos os heróis e entregará a garrafa a General Helga, que será responsável por matar o Senhor Demônio. Kazuya fica deprimido ao ouvir a verdade, percebendo que, mesmo após reencarnar, seu objetivo é apenas sacrificar sua vida por outras pessoas. Ele pergunta à deusa o que ele ganha fazendo tudo isso. A deusa ri de sua pergunta e lembra a ele da cruel realidade de que pessoas inúteis como ele servem apenas para queimar suas vidas por pessoas competentes. Ela também diz a Kazuya para não se sentir tão mal, pois originalmente ele deveria reencarnar como uma tia soldado, que vive pouco e nem consegue se reproduzir. Mas se ele puder ajudá-la a derrotar o Senhor Demônio, ela mudará sua reencarnação para a de uma abelha operária, que também não pode se reproduzir, mas pelo menos pode ficar ao sol e aproveitar a luz quente o dia todo. Kazuya sabe que a deusa nem o vê como humano, então decide desistir e aceitar o que a vida lhe reserva. A deusa se orgulha de sua escolha e começa a transferir seu talento para Kazuya. O processo é extremamente doloroso, a ponto de Kazuya desejar estar morto, se não fosse porque ele já era um homem morto. Após a entrega do talento, Kazuya começa a emitir uma aura estranha e mortal. A deusa fica um pouco assustada ao vê-lo assim,
e pergunta por que ele ainda está perdendo tempo e não salta para o portal que ela abriu para ele. Mas, nesse momento, Kazuya salta em direção à deusa e acerta sua cabeça com a garrafa de álcool que ela lhe deu para derrotar o Senhor Demônio. A deusa fica furiosa após ser atingida por um mero mortal e ameaça transformar Kazuya em um verme e torturá-lo jogando sal em seu corpo molhado e pegajoso. No entanto, Kazuya ignora suas ameaças e derrama o álcool paralisante em seu corpo, imobilizando-a por um minuto. Sem perder tempo, Kazuya enfia a garrafa em sua garganta e assiste a deusa morrer diante de seus olhos. Após matar a deusa, Kazuya volta à realidade ao perceber a sombria verdade do crime que cometeu. Mas ele não sente arrependimento, pois está cansado de outras pessoas decidindo suas escolhas de vida. Então, a partir de agora, ele promete a si mesmo que não só matará o Senhor Demônio, mas também sobreviverá para ter uma vida longa e feliz. Voltando ao presente, o Senhor Demônio entrega Kazuya à sua secretária, para que ela o treine e o torne o melhor cão de estimação do continente. A secretária aceita a tarefa e leva Kazuya de volta ao Rockfort, onde a última população sobrevivente da raça humana vive. Lá, ela treina Kazuya para se tornar um verdadeiro cão que não só sabe fazer truques, mas também se comporta como um. Kazuya se envolve tanto no papel que começa a lamber as pernas lisas da secretária como um verdadeiro cão. A secretária fica enojada e o chuta para longe. Ela lhe diz que ele nunca deve tentar fazer tal coisa com sua majestade, ou ele pode perder a cabeça antes mesmo de perceber. Vala, no entanto, apesar de seu tratamento severo, admira Kazuya por se tornar um escravo para salvar a vida de algumas centenas de humanos. Kazuya age de forma indiferente e diz a ela que estava apenas tentando parecer legal. A secretária o ignora e joga uma tigela de carne enlatada em sua direção, pedindo que ele a coma como um cão, pois ele será alimentado como um a partir de agora. Kazuya está tão faminto após um dia inteiro fazendo truques que até a comida na tigela de cachorro parece extremamente apetitosa. Assim, o primeiro dia de Kazuya como cão chega ao fim. No dia seguinte, Kazuya se torna ainda mais apaixonado por seu papel como cão e começa a superar até mesmo os outros cães militares. Ele não só acorda mais cedo, mas também é o primeiro a ficar na fila para o café da manhã. Ele segue cada comando do oficial de treinamento e não hesita em pular no fogo se isso significar obedecer suas ordens. Todo esse esforço lhe rende o status de cão militar, que é recompensado com a honra de servir ao lado da tenda de dormir do Senhor Demônio. O Senhor Demônio fica impressionado com seu progresso e decide promover seu status de cão militar para capitão do Departamento de Impostos. Isso faz de Kazuya o humano mais rápido a evoluir de animal para um humano adequado. Enquanto a humanidade levou 45 mil anos, Kazuya fez isso em apenas 45 dias. No entanto, sua promoção repentina choca as outras pessoas na corte real, que não entendem por que o Senhor Demônio anunciaria uma promoção tão pequena diante de todo o governo. Enquanto todos ficam perplexos, a secretária do Senhor Demônio sabe que é porque o Senhor Demônio confia em Kazuya, já que ele não pertence a nenhuma das facções existentes. É por isso que ela quer que ele se torne uma figura-chave para lidar com todos os problemas internos do reino, sem ser tendencioso. Essa promoção também choca Kazuya, que começa a se preocupar com outras pessoas ficando com ciúmes dele por receber toda a atenção. Ele também fica surpreso com a astúcia do Senhor Demônio, porque se ele se sair bem, o povo do reino elogiaria o Senhor Demônio por suas decisões inteligentes. Mas se ele falhar em suas funções, o povo do reino o enforcará por incompetência. Kazuya percebe que isso não é diferente de sua vida anterior como escravo corporativo. Isso é um pouco deprimente, mas ele ainda está feliz, pois até uma pequena promoção como essa é suficiente para um parasita como ele crescer. Com essa mentalidade positiva, Kazuya entra no escritório e é recebido por duas elfas fofas. Elas pegam suas mãos e o levam para mostrar o lugar. Kazuya nunca havia segurado a mão de uma mulher antes, então isso é o suficiente para fazê-lo gritar, mesmo sem sexo. Kazuya até começa a pensar nos nomes dos filhos que teriam, mas então, as elfas o trazem de volta à realidade, pedindo que ele assine alguns papéis. Após assinar, ele é levado ao pátio para sua execução. A elfa loira diz friamente que um cachorro como ele não tem nada a fazer como capitão do Departamento de Impostos. Kazuya não resiste e sorri amplamente enquanto repete as famosas falas de Gold Roger de One Piece. Mas antes que ele termine, os guardas o derrubam e ordenam que ele fique em silêncio. Kazuya quer reclamar ao RH por bullying excessivo, mas infelizmente isso não existe neste mundo. Enquanto isso, o responsável por esse plano aparece e se apresenta como Grafino, o mais puro sangue dos elfos. Grafino tenta afirmar sua dominância chamando Kazuya de vagabundo, mas então, uma forte rajada de vento derruba sua peruca, revelando uma cabeça careca. Enquanto Grafino tenta recuperar sua aura colando a peruca de volta, Kazuya se lembra do aviso que a secretária da Senhora Demônio, Black Marie, lhe deu após sua promoção. Ela disse especificamente para ele ter cuidado com um homem chamado Grafino, que tenta ser o diretor do Departamento de Impostos há anos. Kazuya sabe que Black Marie não diria isso se não tivesse planos para ele. Black Marie elogia sua astúcia e diz que fez 2 planos para ele.
O primeiro plano é bem simples. Se Grafino tentar intimidá-lo usando sua autoridade, ela aconselha Kazuya a usar força bruta para enfrentar o assédio no trabalho. Kazuya segue o plano e começa a falar mal de Grafino e de sua calvície. Isso enfurece Grafino, que suporta todos os insultos, menos os sobre suas falhas capilares. Então, ele imediatamente ordena que os guardas executem Kazuya. Mas Kazuya não se intimida e começa a rir como um louco. Ele lembra a Grafino que foi retido por uma deusa literal. Após escapar dela, foi enviado para um campo de treinamento militar para cães, onde treinou por um mês com os cães elitistas do exército pessoal da Senhora Demônio. Depois de todos esses eventos malucos, até Kazuya não tem certeza de quão poderoso ele é. Então, sem perder tempo, ele se livra das algemas e parte para cima dos guardas de execução que tentam atirar nele com seus rifles. No entanto, Kazuya parece ter dominado o haki de observação, então ele desvia de todas as balas e derruba o guarda com um golpe de wrestling. Após derrubar o guarda, Kazuya pega seu rifle e atira em um dos outros dois guardas, e em seguida, acerta o cabo na cara do último. Grafino fica chocado ao ver Kazuya derrubar todos os 3 guardas tão facilmente. Ele imediatamente ordena à elfa loira que atire em Kazuya antes que ele consiga atirar neles. Mas antes que a elfa consiga puxar o gatilho, Kazuya lança o rifle vazio em direção à cabeça de Grafino, passando de raspão e derrubando sua peruca novamente. Grafino fica enfurecido ao ter sua cabeça careca revelada pela segunda vez, então ele saca sua pistola pessoal e começa a atirar cegamente em direção a Kazuya. No entanto, Kazuya desvia facilmente de todas as balas com seu haki de observação e teleporta-se bem na frente de Grafino, derrubando-o. Todo o departamento de impostos fica chocado ao ver isso e imediatamente se submete ao poderoso cão real, Kazuya. Ou pelo menos, era isso que Kazuya imaginava. Mas Grafino também começa a rir dele, pois não esperava que Kazuya caísse tão facilmente após todo aquele discurso arrogante. Grafino saca sua pistola e dispara um tiro de advertência que passa perto da cabeça de Kazuya. Ele avisa Kazuya que da próxima vez será sua cabeça, se ele não se ajoelhar e latir como um cachorro, assim como fez diante da Senhora Demônio. Os subordinados de Kazuya também o aconselham a aceitar a humilhação, pois não há nada melhor do que ter uma chance de viver. No entanto, Kazuya permanece indiferente e responde que a razão pela qual se tornou um cachorro foi para que ninguém mais tivesse que fazer o mesmo. Grafino fica irritado, pois mesmo diante da morte, a aura de Kazuya é muito maior que a dele. Ele se pergunta se isso é porque foi um pouco literário demais, então decide cortar todas as frescuras e acabar com esse humano cachorro. No entanto, nesse momento, Kazuya ativa seu plano também, que é pedir ajuda. Mas ele não chama qualquer ajuda normal. Em vez disso, chama seus companheiros com quem treinou por um mês. Logo, o latido de Kazuya chega aos ouvidos sensíveis dos cães pessoais do demônio, que não perdem tempo e vão ajudá-lo. Grafino fica chocado ao ver os cães pessoais do demônio vindo salvar Kazuya, pois não acredita que ele pode controlá-los. Kazuya o lembra que não os controla, mas que são seus companheiros que passaram por todo aquele treinamento rigoroso. Grafino está apavorado por sua vida, mas então se lembra que Kazuya havia assinado a papelada para se juntar à repartição de impostos. Isso significa que ele não tem mais nada a ver com o demônio. Kazuya sorri e pede aos elfos para verificarem quem está escrito no papel. A elfa loira lê o papel e percebe que Kazuya nunca escreveu seu próprio nome. Kazuya diz que era o nome que ele havia planejado para seus filhos, mas infelizmente, esse momento nunca vai acontecer. A elfa loira cai de joelhos ao ouvir isso, não acreditando que deixou um homem amoroso como Kazuya escapar. A elfa de cabelo branco a consola, lembrando que todos os espectadores assistindo a esse vídeo estão tão solteiros quanto ela. Enquanto isso, Grafino está encurralado, então tenta controlar os danos agradando Kazuya. Ele diz que tudo isso foi apenas uma brincadeira inofensiva, e que nunca quis executá-lo de verdade. No entanto, Kazuya agarra a mão de Grafino e coloca sua arma em sua testa. Ele lembra Grafino que brincadeiras assim foram banidas há muito tempo, então ele deve cumprir suas palavras e executá-lo imediatamente. Grafino fica perplexo com a ousadia de Kazuya, mas então se lembra que por muito tempo ele foi assim. Como príncipe nobre do clã élfico, Grafino foi mimado desde a infância, o que o transformou em um tolo inútil que não conseguia nem atirar direito. Isso fez dele a vergonha da família real élfica, que temia que a linhagem da família pudesse acabar nas mãos de um protegido desperdício. Chufino odiava essa sensação de fraqueza. Então, quando finalmente se tornou adulto, decidiu se juntar ao grupo de heróis da Helga para se tornar um homem digno do trono. Naquela época, ele era extremamente arrogante e tinha plena fé de que derrotaria o demônio e faria de Helga sua noiva. No entanto, Helga não gostava de Grafino, pois ele era um homem patético sem força real. Grafino ficou tão amargo após ser rejeitado que decidiu se juntar ao lado do demônio para usar seu poder e fazer Helga se submeter a ele. Mas isso não funcionou, porque o demônio não viu nenhum ganho em sua rendição. Em vez disso, ela despejou lava derretida sobre sua cabeça, queimando todos os seus cabelos e o transformando em um homem de 50 anos com calvície. Lou, mesmo após ser reduzido a um status inferior ao de um cachorro, Grafino ainda não desistiu de Helga.
Ele acreditava que se provasse ser útil na batalha final contra a humanidade, o demônio lhe concederia o que quisesse. Então, ele prometeu ao demônio que deixaria Helga se render sem causar derramamento de sangue. No entanto, bem antes que o demônio pudesse aprovar seu plano, Kazuya apareceu do nada e se rendeu, roubando sua única oportunidade. Isso levou à morte de Helga pela lâmina do demônio, destruindo a última esperança de Grafino de fazer de Helga sua noiva. Grafino já havia jurado matar Kazuya, mas seu ódio por ele só aumentou ao ver o demônio promover Kazuya ao posto de unidade. Capitão do Departamento de Impostos. Essa era a mesma posição pela qual Grafino gastou tanto dinheiro para comprar de outro oficial, mas agora um cachorro aleatório que o demônio aceitou na rua tinha a mesma posição sem esforço algum. Voltando ao presente, Grafino perde a cabeça, pois não consegue entender por que Kazuya recebe um tratamento tão favorável do demônio, enquanto ele foi transformado em um homem careca na Casa dos 20. Depois de ver Grafino assim, Kazuya fica seguro de sua vitória. Ele agradece a Black Marie por seu plano, pois sua estratégia de usar a autoridade do demônio para agir de forma louca funcionou perfeitamente. No entanto, isso só funcionou porque ninguém sabe que o demônio não o aceitou de verdade. É por isso que Kazuya ousou provocar Grafino assim, pois mesmo segurando uma arma em sua testa, ele ainda não se atreve a atirar por medo do demônio atrás dele. Mas Kazuya ainda não terminou de provocá-lo, pois todas as pancadas que recebeu anteriormente realmente o machucaram. Para punir um idiota como Grafino, Kazuya se torna um demônio e raspa todo o cabelo restante da cabeça de Grafino, transformando-o em uma águia completamente careca. Grafino está tão furioso que cospe sangue como uma fonte, apenas para perder a consciência e cair no chão. Kazuya fica feliz que a batalha finalmente acabou, pois agora pode finalmente coçar o nariz sem perder a aura. No entanto, nesse momento, um enorme olho aparece no céu, e o tempo para. O olho chama Kazuya de verme que não só matou uma deusa, mas também o fez sofrer com toda a papelada para encobrir seus crimes. Por isso, ele não desceu para puni-lo, estava ocupado consertando seus erros. Kazuya acha que está perdido, mas então, a senhora demônio chega e se acomoda em sua cabeça. Kazuya quer olhar para cima, mas está congelado no tempo. Ao contrário dele, a senhora demônio é imune ao congelamento, o que não surpreende o olho, já que ela é uma governante que uniu o mundo. A senhora demônio ignora os comentários e pergunta por que não sente a presença de Omiru. O olho divino, Antifon, lembra que ela não é mais a gestora da dimensão, então não tem autoridade para saber de nada. Enquanto Kazuya tenta processar tudo isso, Antifon ataca primeiro, enviando nuvens para sufocar a senhora demônio. Mas ela apenas sorri e diz que ele está subestimando sua força. Antes que Antifon possa piscar, a senhora demônio desaparece e corta todas as nuvens sólidas em seu caminho, usando-as como degraus para se aproximar. Antifon mal consegue bloquear sua espada criando uma barreira de nuvens, que também serve como armadilha. No entanto, a senhora demônio não se abala e usa a barreira para se repelir. Após ver sua retirada, Antifine se sente confiante em sua força e decide ir com tudo para derrotar a senhora demônio em um ataque. A senhora demônio também decide se fortalecer para acabar com a batalha de uma vez. Ao contrário de Antifan, que tem poderes do plano divino, a senhora demônio conta com o poder mortal de seu reino. O poder se transforma em uma coroa vazia, que se assenta em sua cabeça, conferindo-lhe uma aura real. Ela então usa o poder mortal para potencializar seu ataque com a espada, que atravessa todas as nuvens de Antifan e perfura suas defesas, chegando até seu olho. Mesmo diante do ataque mais forte da senhora demônio, Antifan ainda acredita que ela não pode fazer nada contra ele. Após perceber que seus ataques não afetam Antifan, a senhora demônio decide recuar um pouco e revisar sua estratégia. Em vez de usar a força mortal, ela aproveita o poder do próprio continente Caravial para invocar o portal para o submundo. Do portal de Hades surge Skull Seraphis, um esqueleto feroz de 3 cabeças. Antaron fica chocado ao ver a senhora demônio usar a força Gaia logo após usar a força mortal. Mesmo sendo seu inimigo, ele não pode deixar de admirar a habilidade dela, afinal, não é à toa que conseguiu unificar o mundo. Ele percebe que Omeru subestimou gravemente a força dela e mandou a pobre Helga para morrer em vão. A senhora demônio sorri ao ouvir Antifan elogiá-la. Então, ela pergunta se essa foi a razão pela qual o Omiro fugiu desta dimensão, percebendo que não pode mais vencê-la. Ela chama o Omiro de covarde por ter fugido com o rabo entre as pernas, enquanto dá uma última ordem para ele matar Kazuya. Yunatofen quer corrigir que tanto ela quanto Omiru subestimaram Kazuya, pois nem ele esperava que Omiru morresse de forma tão brutal nas mãos de um homem mortal. Mas como a senhora demônio não faz parte dos planos celestiais, Antifun se recusa a esclarecer qualquer mal-entendido. Torin, a senhora demônio também não se importa mais com suas respostas. Neste momento, ela está mais focada em espancá-lo e transformá-lo em seu servo novamente.
Então, ela convoca Skull Seraphis novamente e ordena que o arraste até o topo do continente. Antifun é pego de surpresa, pois não esperava que a Senhora Demônio o empurrasse para o Cloudfort. A Senhora Demônio lhe dá um sorriso assustador, pois após todos esses anos, finalmente alcançou os céus. No entanto, antes que possa entrar no Cloudfort, ele se desintegra em nada, deixando-a parada no céu. Antifron lembra a Senhora Demônio que o Cloudfort é lar apenas de deuses, então, a menos que ela se torne uma deusa, nunca poderá entrar. A Senhora Demônio fica um pouco desapontada, pois agora sabe que não há atalho para conquistar um lugar nos céus. Kazuya, tanto Cloudfort quanto Antifan, desaparecem no vazio, mas antes de ir, Antifan lança um último olhar para Kazuya, como aquele tio que dá uma olhada no seu sobrinho favorito antes de ir embora. Após a saída de Antifan, a magia de parada do tempo desaparece. Kazuya fica feliz por finalmente poder se mover, podendo coçar o nariz, mas sua felicidade logo se transforma em horror, quando seus olhos caem sobre os membros do Departamento de Impostos, que morrem de forma horrenda, desmembrados em pedaços. A Senhora Demônio percebe que isso deve ser o efeito colateral da parada do tempo e volta para a Terra, pousando ao lado de Grafino. Assim como todos os outros, Grafino também estava congelado no tempo, então não pôde testemunhar a batalha entre a Senhora Demônio e Antifon. Ele acredita que a Senhora Demônio deve ter vindo pessoalmente para ensinar uma lição a ele e seus capangas. Isso o deixa tão aterrorizado que ele se suja, fazendo a Senhora Demônio sentir nojo ao ver seu rosto feio. A Lorde Demônio se vira e vê Kazuya congelado, horrorizado. Ela pergunta se ele está com medo de se mover, o que o faz reagir e latir para provar sua lealdade. A Lorde o elogia e pede que ele cuide das mortes e destruição do jeito que quiser. Após dar as ordens, a Lorde Demônio desaparece, deixando Kazuya desiludido com o peso das mortes. Mais tarde, à noite, enquanto as forças da Lorde cuidam da limpeza e reconstrução da cidade, Marie pergunta à sexta unidade o que realmente aconteceu. No entanto, a mulher masoquista de cabelo roxo dá um tapa na cabeça dele e conta a verdade a Marie. Os prédios destruídos parecem ter sido cortados por uma lâmina. Ela também quer mencionar a aura sinistra ao redor da cidade, mas Marie a interrompe. Mas a alegria não dura muito, pois Harmon acidentalmente chama Marie de rainha, o que a faz atacá-lo. Ela lembra Harmon que não é mais a rainha dos humanos, pois perdeu esse status ao trair seu povo e se juntar à Lorde Demônio. Enquanto Marie se afunda na tristeza, Kazuya está no escritório da Receita, mentindo para as famílias das vítimas que seus maridos, filhos e pais morreram heroicamente. A maioria acredita nele, mas alguns imploram pela verdade. Mais uma manhã, Kazuya encontra todos os seus armários pichados com insultos. Os uniformes dentro estão rasgados, com tinta vermelha jogada por toda parte. Kazuya percebe que está sendo intimidado pelos colegas. Harmon aconselha Kazuya a ficar tranquilo, pois todos acabarão se acalmando. Kazuya olha para Harmon, que foi um dos mais temidos da Receita, mas que se tornou esse cara manso após um incidente com um nobre. Enquanto Harmon sugere lidar com a situação calmamente, a masoquista Merit tem outra ideia. Ela pergunta a Kazuya se deve encontrar o culpado e puni-lo. Kazuya lembra que, segundo Marie, ela já foi uma das garotas mais populares do distrito. Kazuya confia nas palavras de Marie, pois Merit tem todas as características, mas ainda rejeita as opiniões delas, pois prefere resolver as coisas à sua maneira. Ele observa e vê um cara rindo muito, então vai até ele e o esbofeteia. No entanto, Kazuya usa seu trunfo e anuncia que a Lorde Demônio lhe deu a missão de lidar com as consequências da explosão do escritório. Ao ouvir isso, o cara para e olha para Kazuya como se tivesse sequestrado sua família. Merit responde que isso resultaria na execução de toda a linhagem do agressor antes do pôr do sol. O cara implora por misericórdia, tentando explicar que não fez nada, mas Kazuya o ameaça a nomear o culpado ou enviará ele e sua família para os gulags. Percebendo que Kazuya não está brincando, ele só consegue culpar seu melhor amigo, que o olha chocado, como se tivesse traído sua esposa. Kazuya derruba o cara original e se vira para dar um tapa no amigo. O penúltimo cara a ser agredido fica tão irritado que, apesar de não saber quem é o culpado, aponta para o último cara, que está comendo macarrão. Kazuya pergunta por que ele apontou para ele, e ele responde que é o único que não foi agredido. Então, Kazuya dá um tapa no cara do macarrão, que cospe o caldo delicioso que estava guardando. Após dar tapas em todos, a mão de Kazuya começa a doer,
Então ele decide acabar com a farsa e perdoar quem estragou seu armário. Dessa vez, ele avisa que não haverá perdão na próxima. Com isso, Kazuya constrói sua imagem como um oficial tirano que não teme ninguém, exceto a Lorde Demônio. Mas mesmo assim, ele ainda se sente insatisfeito, pois não pôde socar Grafino. Graças a Deus, Grafino foi salvo, pois estava lá servindo de tee de golfe para alguém. Mas mesmo como um simples tee, Grafino ainda é lixo, o que irrita Lorde Asteto do Reino Azteca, um demônio de segunda geração, o 10º na linha de sucessão. Grafino implora desculpas, mas Asteto lembra que tees de golfe não se movem sozinhos, então, como punição, decide transformá-lo em uma árvore cogumelo, assim ele será pelo menos um pouco útil. Mas justo então, as mesmas duas elfas de antes tentam implorar perdão, deixando Asteto aproveitar elas como quiser. Asteto agarra as duas de forma dominadora e pergunta se elas realmente querem isso. Ambas respondem demonstrando afeto corporal, o que agrada Asteto, que então diz que elas deveriam entregar suas vidas a ele. Antes que as duas garotas possam processar o que aconteceu, suas cabeças são arrancadas, enquanto seus corpos se transformam em zumbis cogumelos sem mente. Asteto lembra que ele é um filho demônio, a raça que tem a mesma expectativa de vida que os elfos, as habilidades técnicas dos anões, os corpos físicos das bestas, a magia dos elementais e a taxa de crescimento dos humanos. Isso os torna superiores às outras 5 raças, por isso são os governantes e todos são seus escravos. E mesmo entre toda a raça demoníaca, ele é o 10º filho demônio criado pessoalmente por sua mãe, a Senhora Demônio. Grafino fica devastado ao ver sua tia e seus cuidadores se sacrificando para salvá-lo, então implora a Asteto que tire sua vida em vez disso, e poupe sua única família restante. Asteto se comove com o espírito sacrificial deles. Ele até se sente invejoso da relação familiar entre eles, pois mesmo depois que Grifino traiu os elfos se rendendo ao Senhor Demônio, ainda é profundamente amado por sua família. Enquanto isso, Asteto também é um filho demônio criado pessoalmente pelo Senhor Demônio, mas ele nunca foi feito um forjador de reis e apenas permaneceu como um chefe demônio de segunda geração. Acontece que o Senhor Demônio criou 9 filhos demônios pessoalmente para liderar a guerra por ela. Ela os nomeou forjadores de reis, e eles estavam destinados a herdar o trono após ela. Eles são os únicos demônios de sangue puro, pois todos os demônios de segunda geração foram criados pelos 9 forjadores de reis usando contratos de sangue. É por isso que, embora a raça demoníaca de segunda geração não seja de sangue puro, ainda é extremamente forte. Mas havia um problema. A segunda geração não podia se reproduzir entre si, então só podiam se reproduzir com outras raças, o que levou à criação da terceira geração da raça demoníaca, que não só tinha demônios de sangue misto, mas sua força também era minúscula em comparação com a segunda geração. É por isso que Asteto se sente ofendido por ser chamado de segunda geração, porque mesmo tendo sido criado pessoalmente pelo Senhor Demônio, com os mesmos poderes dos forjadores de reis, o mundo nunca o chamou de primeira geração. Mas apesar de tudo isso, Asteto nunca desistiu, pois acreditava que os 9 forjadores de reis foram criados apenas para guerra e massacre. Enquanto isso, ele foi criado pelo Senhor Demônio para criar um novo reino. Grufino fica chocado ao ver alguém mais iludido que ele, mas sabe que se quiser salvar a vida de sua família, precisa alimentar suas ilusões. Então, ele garante a Asteto que se ele poupar sua família, todos ajudarão a realizar seu sonho de criar um novo reino. Mas isso só acaba se voltando contra Grafino, pois Asteto pergunta por que ele foi brigar com Kazuya, sabendo que ele é alguém que o Senhor Demônio plantou para eliminar todos os vermes inúteis. Assim, mesmo que odeie Kazuya, a ação de Grifino contra Kazuya transformou Asteto no primeiro filho problemático a ousar rebelar-se contra a mãe. Então, Asteto se despede de Grifino e o aconselha a ser esperto em sua próxima vida. Mas antes que ele possa slimeá-lo, suas duas criadas o impedem, e lembram que slimear Grafino nesse ponto pode afetar seus pontos de contribuição. No entanto, Asteto ainda está bravo e quer slimear alguém. Então, ele apenas agarra sua própria cabeça, arranca-a e começa a moldá-la na forma de um edifício. Enquanto isso, de volta a Kazuya, ele está desfrutando do almoço com seus 2 subordinados, que tiveram que comer do lado de fora, porque Kazuya teve que ir e slapear todos os outros dentro da cafeteria. Justo então, uma mão aparece do céu e coloca uma réplica do edifício da repartição de impostos, onde costumava estar antes de ser destruído. Kazuya fica pasmo enquanto pergunta à dupla se é assim que o reino constrói seus edifícios. Harmand responde que não é culpa do engenheiro civil, mas do chefe demônio de segunda geração, Lord Asteto, que também é o apoiador de Grufino. Depois de ouvir que Grufino tem uma personalidade assim como seu apoiador, Kazuya perde qualquer apetite que ainda tinha. Enquanto isso, as ações de Asteto lhe rendem elogios de todos os cidadãos, alguns até o exaltam mais do que os outros forjadores de reis. De volta a Asteto, cuja cabeça ainda parece um cogumelo, pergunta às suas 2 criadas quantas contribuições ele ganhou ao reparar o edifício do imposto. As criadas respondem que seus pontos totais agora são 145.202, o que o coloca no topo da segunda geração, mas apesar de tudo isso, ele ainda está cerca de 10.000 pontos atrás do forjador de reis mais baixo.
Asteto pergunta se há outros edifícios que precisam de reparo, mas as criadas dizem que a capital já está desenvolvida ao máximo e que não há espaço para mais edifícios lá. Então elas lembram que precisam agir rapidamente em seu plano, ou ele não conseguirá alcançar os forjadores de reis em um ano. No entanto, Steto não quer esperar um ano inteiro, o que o irrita, pois é muito fácil para os forjadores de reis ganharem pontos de contribuição através da guerra, enquanto ele precisa construir um monte de edifícios para ganhar pontos só porque nasceu em um tempo pacífico. As criadas tentam animar o deprimido Asteto, alimentando suas ilusões de que o futuro definitivamente pertence a ele, e que ele só precisa esperar pela oportunidade certa. Grafino, deitado de lado, observa tudo e percebe que, apesar de Asteto agir durão, ele ainda é uma criança que deseja carinho. Então, ele tenta agradá-lo chamando-o de irmão e coisas assim. Mas Asteto cospe nele e lembra que não é um caseiro que precisa de amor. Então, ele o agarra e o joga no composto para se tornar adubo para suas árvores de cogumelo. Enquanto Steto lida com Grafino, recebe uma ligação do quinto rei forjador. A criada de olhos tortos atende e diz que Steto está ocupado e não quer falar com ninguém. Steto fica assustado ao ouvir isso e corre para atender a ligação para controlar os danos. No entanto, já é tarde demais, pois ela já havia desligado. Asteto só pode chorar sua desgraça enquanto pergunta se sua irmã mais velha disse algo. A criada de olhos tortos informa que ela deu a Asteto uma chance de se tornar um rei forjador, mas a condição é que ele precisaria se livrar de Kazuya para eles. Porém, há um problema. Asteto não pode se mover sozinho, pois ainda precisa esperar até estar completamente assimilado com a árvore mãe elfa. Grafino, que ainda não está disposto a desistir da vida, vê isso como uma oportunidade e implora a Asteto por mais uma chance, prometendo que desta vez se livrará de Kazuya e encontrará uma maneira de ganhar 10.000 pontos de contribuição. Mas Asteto o empurra de volta para o composto, de volta a Kazuya. Marie o convida para uma conversa e informa que há pessoas atrás de sua vida e que ele será eliminado em menos de 24 horas. Kazuya não consegue acreditar que alguém tenha coragem de ir atrás de sua vida, mesmo sendo conhecido publicamente como um dos cães mais leais do Senhor Demônio. Mas Marie garante que suas informações são 100% precisas, pois ela observou todos os movimentos de Steto nos últimos dias. Ela lista tudo o que Steto fez nas últimas horas, mas mesmo assim, Kazuya ainda não entende como isso se relaciona com Steto vindo atrás de sua vida. Marie ajusta os óculos como uma protagonista de anime, e diz que é porque ela grampeou o telefone de Steto, e da ligação dele com o quinto rei forjador, que durou 28 segundos, ela conseguiu descobrir que Asteto quer eliminá-lo para ganhar pontos de contribuição suficientes para se tornar um rei forjador. Kazuya pergunta por que ela não disse isso desde o início, em vez de jogar todas aquelas informações inúteis sobre como ele construiu o prédio de impostos e outras coisas estúpidas. Marie ignora suas perguntas e grita para ele não perder tempo discutindo, e sim começar a trabalhar em um plano para salvar sua vida. Mais tarde à noite, Marie leva Kazuya a uma fortaleza de pedra construída por um herói antigo há 2 séculos. Armon lembra de ter lido sobre esse herói em livros de história e informa Kazuya que Rafael foi um herói que lutou contra o Senhor Demônio por 30 anos sem perder. Em respeito a ele, o Senhor Demônio o chamou de o herói mais forte de todos. Enquanto isso, comparado a Rafael, Kazuya mal durou 45 minutos, o que é o menor tempo na história de todo o continente. Kazuya se sente envergonhado ao ouvir seu recorde vergonhoso, então tenta se justificar corrigindo Marie, dizendo que ele é o herói mais sábio porque sabia que ninguém pode vencer o Senhor Demônio. Por isso, ele se rendeu rapidamente e se tornou o primeiro herói a economizar mais tempo. Sua explicação faz até seus subordinados colocarem as palmas nas faces, mas eles também sorriem, pois isso é o que torna seu capitão tão grande. Armon quer seguir Kazuya até a morte, mas dá a Merit uma chance de escapar, pois ela não precisa morrer com ele. Mas Marie diz que eles teriam morrido nas mãos de Grafino, se não fosse por Kazuya. Mas Armon lembra que eles não estariam nessa situação se não fosse Kazuya ser seu capitão. No final, ambos decidem seguir Kazuya, porque ao contrário de outros capitães que os humilharam por seus passados, Kazuya não se importou e lhes deu o devido respeito. No entanto, Kazuya os lembra que em uma batalha de grandes, os pequenos como eles sofrerão terrivelmente. Então, ele pede que fiquem para trás e o deixem lidar com tudo. Mas quando a equipe insiste mais uma vez, Kazuya não tem escolha a não ser contar seus verdadeiros sentimentos. Ele diz que desde que chegou a este mundo, passou por muitos momentos terríveis, e sempre que foi forçado a tomar decisões difíceis, pessoas perderam suas vidas, por isso não quer ver vidas inocentes serem perdidas, especialmente não suas queridas subordinadas. Enquanto Kazuya faz um discurso caloroso na barreira da árvore mãe elfa, que agora é uma árvore de cogumelo, Grafino fica chocado ao saber que o mais temido assassino da equipe de heróis de Helga ainda está vivo. Além disso, Asteto o convocou para o reino para assassinar Kazuya, pela recompensa de 100.000, tudo sob a condição de que Aimo não deixará ninguém saber que foi Asteto quem o mandou eliminar Kazuya. Aimo aceita a tarefa, pois todos no mundo o conhecem como o cão mais leal de Helga.
então se vingar em nome dela não surpreenderá ninguém. De volta ao forte, Marie esconde Kazuya dentro da fortaleza, enquanto seus soldados ficam de guarda, atirando em todos que ousarem invadir. Um desses invasores é um assassino disfarçado de criada. Quando os guardas tentam detê-la, ela levanta a saia, ofuscando todos eles. Ela aproveita a oportunidade para puxar suas lâminas ocultas e derrubar os três, proclamando que a recompensa de Kazuya será dela. Mas, nesse momento, ela encontra um cano de arma apontado para ela. Antes que possa reagir, o guarda puxa o gatilho, e o resto é história. Ele informa Marie que tudo está resolvido e a fortaleza segura. Marie os elogia e desliga. Kazuya fica chocado com a segurança e se arrepende de ter mandado seus subordinados embora, pois seria uma ótima chance de farmar Aura na frente deles. Enquanto Kazuya está cabisbaixo, Marie está feliz por finalmente exibir sua aura para ele. Kazuya pergunta por que seus soldados são tão fortes, e ela responde que são super soldados geneticamente modificados que só aceitam ordens dela e do Lorde Demônio. Kazuya agradece ao Lorde Demônio por enviar soldados tão fortes para defendê-lo e promete a si mesmo que provará ser seu cão mais leal. Marie fica brava por ele elogiar o Lorde Demônio, pois foi ela quem ordenou a proteção, sentindo pena dele. O Lorde Demônio nem sabe que Asteto tenta atacá-lo. A arrogância de Marie irrita Kazuya, que a lembra que o Lorde Demônio já o salvou pessoalmente. Então não importa se ela não ordenou os soldados. Kazuya termina, percebendo que estragou tudo. Ele olha para cima e vê Marie o encarando com olhos vermelhos. Ela o lembra que ele disse não saber por que o Lorde Demônio apareceu no departamento de impostos, nem por que o prédio explodiu. Marie o ameaça para que conte a verdade sobre o que realmente aconteceu. Após o incidente, o Lorde Demônio sumiu do público e não saiu da Torre Astral por dias. Mas, mesmo sabendo a verdade, Kazuya hesita em contar. Como explicar que o Lorde Demônio já foi gerente de dimensão, como a deusa Omeru, e lutou contra Antifon para retomar Cloudfort e virar um deus? O silêncio de Kazuya irrita Marie, que o soca e o ameaça. Ou ele diz contra quem o Lorde Demônio lutou, ou ela retira os soldados e o deixa sozinho na fortaleza. Kazuya teme que Marie o abandone e decide contar a verdade. Assim, ela seria cúmplice e ele teria material para chantageá-la, mas ele não esquece de farmar Aura, contando como o Lorde Demônio o salvou pessoalmente, para que Marie o trate melhor. Antes que ele termine, o chão sob ele racha e voa para fora do prédio, levando Kazuya junto. Enquanto Kazuya é levado, ele amaldiçoa Marie por mentir e não o proteger, mesmo após ele contar a verdade. Há um tempo, na Árvore Mãe Elfa, Asteto ordena à empregada Vesga que localize Kazuya na fortaleza, para usar seus poderes e cortar aquela parte do prédio, levando Kazuya. Isso é possível porque Asteto controla cada edifício no domínio da Árvore Mãe Elfa como peças de Lego, manipulando-os livremente. A empregada Vesga encontra Kazuya na seção 43. Asteto envia esporos de cogumelo para infiltrar a fortaleza pelos dutos e marcar a localização. Feito isso, Asteto ordena à empregada que corte o prédio, mas sem ferir Marie, a secretária do Lorde Demônio. O super soldado loiro F1 tenta salvar Kazuya, mas seu braço é arrancado pela força. Mas, apesar disso, ele continua segurando a seção do chão, pois Marie ainda não ordenou que deixassem Kazuya. De volta à unidade 6, todos desfrutam de comida gourmet quando de repente ouvem o grito do capitão. Armon acha o grito uma boa música para o jantar. Marie pega o panda e monta nele para salvar o capitão. Enquanto isso, Asteto desfruta do plano indo na direção certa quando de repente recebe uma ligação de Marie que o avisa para não tocar em Kazuya, ou ela contará ao Lorde Demônio que ele ordenou o assassinato de seu cão favorito. O sorriso de Asteto desaparece ao perceber que seu plano não deveria seguir assim. Ele mente para Marie que reformava a fortaleza quando notou alguém preso na peça que movia. Para evitar que caísse com a vítima, usou seus poderes de cogumelo para amortecer a aterrissagem. Marie não entende o que ele diz, então pergunta o que ele fará com Kazuya. Asteto finge não saber de quem ela fala, e diz que só sabe que um humano sofreu um acidente de construção, sendo lançado direto para uma pedreira. Ele não sabe o que acontecerá com o humano, pois há muitos assassinos nas ruas. De volta a Kazuya, ele e F1 caem na pedreira, onde de repente começa a chover forte. Kazuya leu quadrinhos o suficiente para saber que é um mau presságio. Ele se prepara para o pior e, como previu, um enxame de assassinos se aproxima. F1 garante a Kazuya que o protegerá. Kazuya pega um pé de cabra e promete a F1 que tentará ser um substituto para sua mão esquerda. Na chuva forte, a dupla avança contra os 100 assassinos que vêm em ondas. Um assassino tenta pular para pegar Kazuya, mas antes que o alcance, F1 o derruba com as mãos nuas. Os assassinos percebem que F1 é afiado como lâminas, então se avisam para não serem tocados.
mas seus números diminuem, e alguns tentam fugir, porém o chefe elimina quem ousa desertar. Isso os força a marchar para a morte inevitável, esperando pegar F1 desprevenido e tirar Kazuya dele. Kazuya não lhes dá chance. Ele pula de um lado para o outro, enquanto F1 os derrota. Mas, no fim, F1 é pego desprevenido quando assassinos o prendem com correntes e o eletrocutam para imobilizá-lo. Enquanto isso, o chefe ataca F1 por trás, enfiando a espada amaldiçoada em suas costas. A espada enfraquece F1, que não consegue mover um músculo. Kazuya morde a perna do chefe, fazendo-o afrouxar o aperto na espada. Mas os assassinos logo ajudam o chefe, chutando a cabeça de Kazuya para afastá-lo. Contudo, Kazuya não se mexe, mantendo os dentes cravados na carne do chefe. As lesões na cabeça de Kazuya causam dano cerebral, fazendo-o falar consigo mesmo. Os Kazuya em sua cabeça discutem como sair da situação. Alguns querem que ele fuja e abandone F1. Outros são heróicos e querem que ele salve o parceiro. Alguns até o xingam por se meter em encrenca, apesar de ter prometido que subiria devagar e se tornaria o novo Lorde Demônio do mundo. Kazuya está cansado das discussões, mas não pode pará-los, pois são ele. Só pode calá-los, derrotando-os na lógica. Ele argumenta com um exemplo de sua infância, de como queria ser astronauta. Mas no fim, ele só se tornou o escravo corporativo mais forte do mundo. Isso não significa que deva morrer por não realizar seu sonho. Antes que Kazuya continue, outro Kazuya o agarra, aponta para a tela e diz: "Se não fizer nada agora, vai morrer de verdade." No mundo real, um assassino pega uma marreta, frustrado. Vendo que Kazuya não se mexe com chutes, o chefe lembra para não eliminá-lo, pois não era a ordem, mas o assassino não o ouve e, prestes a golpear, Kazuya morde a perna do chefe com força total e arranca um pedaço. Isso faz o chefe tirar as mãos da espada amaldiçoada, permitindo F1 liberar sua força total, em modo exterminador. Seu corpo mecânico atira lasers por toda parte, derretendo tudo. No fim, todos os assassinos morrem, e o chefe também é atingido por F1, que se move como um Homelander no auge. Enquanto isso, Marie está em ligação com Stato, ameaçando-o para que diga as coordenadas de Kazuya. Stato se faz de bobo e se recusa a dizer algo, alegando dano cerebral e amnésia. Marie está prestes a xingar a mãe dele, quando percebe os lasers de F1 disparando à distância. Marie desliga e ordena aos super soldados modificados que resgatem Kazuya. Um deles lembra que não precisam ir, pois F1 é forte o suficiente para protegê-lo. Contudo, o super soldado não poderia estar mais errado, pois os assassinos que F1 enfrentou eram meros peões para forçá-lo a usar seu trunfo. O verdadeiro assassino é Amy Green, da equipe de Helga e seu professor. Kazuya é culpado por matar seus alunos, órfãos que ele acolheu e deu nova vida, e também matou Helga, de futuro brilhante. Kazuya o interrompe e corrige. Não matou Helga, ela desafiou o Lorde Demônio por vontade própria e morreu. Quanto aos outros alunos, foi culpa deles por ficarem no caminho de F1, que só o protegia. O velho Amy quer discutir, mas Kazuya não o deixa falar e ataca seus ideais, chamando-o de traidor que traiu a facção da deusa para se aliar a um chefe demônio e planejar seu assassinato. Kazuya ainda o chama de velho senil, com o cérebro falhando. Amy cospe sangue com os insultos, surpreendendo F1, que não crê que uma boca humana possa proferir tanta sujeira. Mas ele elogia Kazuya por enfrentar oponentes imbatíveis. Kazuya lembra que mataram 100 homens, então qual o problema em matar mais alguns? F1 joga um balde de água fria em suas expectativas, dizendo que não pode vencer nenhum deles, pois são muito fortes. Kazuya se arrepende de abrir a boca, pois sempre transforma uma situação ruim em terrível. Enquanto lamenta, Amy começa a explicar-lhe o sistema de poder deste mundo. Ele usa fantoches para explicar a Kazuya que um ser nível 10 é tão resistente quanto um touro, enquanto um ser nível 20 é ágil como um macaco. Já os níveis 30 e 40 ainda estão dentro do esperado e não são tão chamativos. Mas tudo muda após o nível 50, onde o poder explode. Kazuya começa a ficar entediado com essas explicações longas e chatas, e pergunta se não pode pular essa parte. Amy se sente desrespeitado, e lembra Kazuya que, para um bom desenvolvimento do mundo, as explicações do sistema de poder são essenciais. Caso contrário, os espectadores não entenderão quem é forte. Kazuya não consegue argumentar contra isso, então decide deixar esse ponto com Amy, que continua explicando por que F1 não pode parar ele e seus 7 alunos honorários. Ele pergunta a F1 se é verdade que os lasers que ele lançou antes eram uma carta na manga. Kazuya implora para F1 não dizer a verdade, mas é difícil fazer um robô mentir,
então F1 confirma que está correto. Arion fica satisfeito com a resposta e manda seus 7 alunos honrarem para derrotar F1 e capturar Kazuya. Porém, F1 rapidamente manda Kazuya para o topo do penhasco usando um carrinho próximo e corta o cabo, para que ninguém consiga alcançá-lo sem derrotá-lo primeiro. Aurin elogia a mente afiada de F1, já que seres abaixo do nível 50 não podem voar, o que torna Kazuya muito seguro no topo do penhasco. O primeiro aluno de F-Flame a entrar em batalha é a cópia de Griffin, que também é seu aluno mais forte no nível 49. Mas antes que o coitado possa fazer algo, F1 faz 10 buracos em seu corpo com uma arma que Kazuya secretamente deu a ele antes das lutas contra os assassinos. O segundo lutador é o quarto aluno de F-Flame, um aspirante a lutador de sumô com um corpo duro como aço, que faz as balas ricochetearem ao atingi-lo. Mas o efeito colateral de tal durabilidade é sua força fraca, que nem consegue arranhar o corpo de F1. Para se livrar do lutador de sumô, F1 coloca o cano da arma na boca dele, pois não importa quão duro seja o exterior, não há como seus órgãos serem tão resistentes. Mas antes que ele possa puxar o gatilho, o quinto aluno corta a arma ao meio com sua espada afiada. Sua espada afiada ameaça até mesmo F1, que imediatamente agarra o lutador de sumô e o usa como escudo para parar a espada do quinto aluno. Enquanto F1 está ocupado lutando contra o quarto e o quinto, o número 1, que deveria estar morto, se levanta novamente e corre em direção a F1 com dinamites nas mãos. Adachi Mihin revela que o número 1 tem super regeneração, por isso, mesmo após a explosão, ele ainda sairá vivo e completamente bem. Kazuya assiste tudo isso de cima e começa a se preocupar com F1. Ele esperava que Marie viesse resgatá-los, mas mesmo após esperar todo esse tempo, não há sinal de reforços. No entanto, Kazuya não sabe que os reforços já haviam saído há um tempo. Mas alcançá-lo é uma tarefa difícil, pois a Emitte colocou assassinos em todas as rotas. Além disso, os super soldados que Marie enviou como reforço, todos os 3 são muito mais fracos em comparação a F1, que era o único verdadeiro super soldado geneticamente modificado. Isso faz Marie se perguntar se esses 3 foram contratados por nepotismo, pois não há como super soldados serem tão fracos. Enquanto Marie xinga os super soldados, sua oponente, que é a aluna número 10 de Amy Green, também xinga seu professor. Mesmo sendo uma aluna do top 10 com força imensa, ela ainda não foi autorizada a se juntar à equipe de caça a Kazuya, e em vez disso, foi enviada para a floresta para impedir que os minions de Kazuya a resgatassem. Porém, após ouvir suas frustrações, Merit não consegue evitar e pergunta por que ela ainda os persegue. Se é o capitão que ela quer caçar, mas as palavras de Merit apenas antagonizam mais a número 10, que diz que ela não sabe nada sobre ela. Merit está prestes a se virar para xingá-la, quando de repente seu pé fica preso em uma pedra e ela tropeça no chão. A número 10 não perde essa oportunidade e está prestes a transformar Merit em um hambúrguer, quando de repente Harmon aparece do nada e a impede de pisar em Merit. Um tempo atrás, Harmon seguiu Merit para a floresta para resgatar Kazuya. No entanto, quando chegaram lá, viram os lasers voando pelo céu, o que assustou ambos e os fez mudar de rota. No caminho, encontraram os 3 super soldados, mas não sabiam que eram fraudes e não tão fortes quanto seu irmão F1. Então, ambos seguiram alegremente os 3. Mas quando finalmente chegou a hora de lutar contra os assassinos, os 3 foram facilmente derrotados, forçando Merit e Harmon a fugirem. No entanto, Harmon foi lento e capturado pela número 10, que decidiu poupá-lo após ele implorar por misericórdia. Mas quando Harmon viu que a número 10 estava mirando em Merit, ele primeiro tentou ignorá-las, mas depois lembrou de sua filha e percebeu que se ela soubesse que seu pai abandonou uma jovem para morrer, nunca o perdoaria. Harmon parou de se importar com sua vida e pulou na frente da número 10 para impedi-la de pisar em Merit. Os chutes derrubam Harmon, mas antes que ele desmaie, ele ordena que Merit fuja e o deixe para trás. No entanto, Merit não pode simplesmente deixá-lo, depois que ele arriscou sua própria vida para salvá-la. Ela também se lembra de como Harmon sempre a tratou com comida, mas quando perguntou por que ele fazia isso, sua resposta foi bem simples. É porque o rosto dela o lembra da filha. Mera não sabe por que lembrou desse momento, mas sabe que não pode deixá-lo morrer aqui. Então ela tira a máscara e manda o panda atacar a número 10. A número 10 sente uma presença assustadora atrás dela, então se vira rapidamente e tenta chutar o panda com suas coxas musculosas. Mas o panda agarra sua perna no ar e a levanta, moldando-a como uma bola. Ele a joga para testar seu kick, e depois a arremessa no chão como se fosse um aro. Após isso, a número 10 está completamente nocauteada, então Merit decide acabar com seu sofrimento, colocando um fim em sua vida. A número 10 sabe que está perdida, então começa a provocar Merit, dizendo que ela é tão gay que não consegue nem atirar direito. Nesse momento, uma garota de cabelo vermelho ao lado de Aime ouve um tiro e avisa seu professor.
Ela se pergunta se é a número 8, porque foi a única que ficou para patrulhar aquele lado da área. Após saber disso, a Amy rapidamente diz aos outros alunos para encerrar a luta. Os primeiros a agir são a número 3 e a número 7, que usam sua velocidade e furtividade para dar tempo à número 1. Ele se torna um recém-nascido após gastar muitos de seus superpoderes de regeneração. Eles usam a cobertura do fogo e da fumaça para passar pela F1. Mas esquecem que F1 tem supervisão, que pode ver através de todos os materiais, então são rapidamente descobertos e abatidos. A número 3 percebe que estão perdidos, então decide tirar a máscara e confessar à número 7 que sempre amou suas orelhas de gato e que sempre quis se casar com ela. A número 7 fica tão chocada que consegue falar que esquece que um raio está se aproximando deles. Mas antes que F1 possa laserizá-los, uma mão gigante o derruba, que acaba sendo do aluno número 6, cuja habilidade permite transformar qualquer parte do corpo em um membro gigante. Com isso, todos os 7 melhores alunos se reúnem para enfrentar F1 e trazer a cabeça de Kazuya para seu professor. Enquanto isso, de volta à floresta, Merit puxa o gatilho após ser provocada pela número 10. Mas antes que sua bala pudesse fazer algo, foi parada entre os dedos do aluno número 8 de Emes. E se ela tentar, o panda pode traí-la. No entanto, a número 8 não se move e deixa a número 10 cheia de buracos. É aqui que Merit percebe que a número 8 é completamente diferente dela. Ao contrário dela, que quer tudo, a número 8 jogou tudo fora e não deseja nada. Mas mesmo assim, não consegue deixar de perguntar por que não tentou salvar a número 10, já que poderia ter feito isso facilmente. A número 8 responde que é a sobrevivência do mais forte, então a número 10 era mais fraca. Por isso, ela tinha que morrer. Mas Merit ainda está confusa e pergunta à número 8 por que ela parou a bala da última vez, se importava tanto com a sobrevivência do mais forte. Essa pergunta faz a número 8 ficar com os olhos marejados, enquanto começa a bater a cabeça nas árvores para esquecer as memórias que teve com a número 10. Ela implora a Merit para não fazer mais perguntas assim, pois pode começar a ver os rostos dos fantasmas em seus sonhos novamente. Merit fica horrorizada ao ver a número 8 agir assim e se pergunta se é sua culpa. Mas a número 8 não está em condições de ouvir Merit, pois está ocupada se perguntando se deveria ter salvado a número 8, mesmo que isso significasse aceitar que nem todas as vidas são iguais. Isso causa uma dor de cabeça imensa, então ela começa a culpar Merit e a acusa de usar magia para brincar com ela. A loucura no rosto da número 8 assusta Merit, que rapidamente corre de volta para Harmon, pedindo desculpas a ele por desperdiçar sua chance de vida. No entanto, Harmon a agarra e a joga em direção ao panda, ordenando que ele a segure e fuja. A número 8 rapidamente percebe o truque deles e tenta impedi-los antes que consigam escapar. Mas antes que ela possa atacar Harmon, os 3 super soldados restantes chegam e a detêm. Enquanto isso, Kazuya está entediado de esperar a F1 terminar a luta, então começa a vagar pela beira do penhasco para passar o tempo. Logo, ele tropeça em uma enorme pedra e nota que há algo escrito nela. Kazuma lê o texto, que é uma citação de seu nome pelo grande herói Rafael, de 250 anos atrás. Rafael diz a Kazuya para não se preocupar, pois não é um fantasma, mas apenas um homem que tem a habilidade de ver o futuro. Por isso, ele teve uma visão de que Kazuya viria aqui. Então, ele escreveu este texto para alertá-lo sobre algo. Primeiro, ele se apresenta como o mais forte, um título que é proibido até de ser mencionado hoje em dia. Depois, ele garante a Kazuya que não é um golpista e que só quer avisá-lo que ele morrerá muito em breve. Kazuya apenas ri ao ler isso, pois não é a primeira vez que alguém diz que ele vai morrer em breve. Na verdade, ele diz a Rafael que já se passaram mais de 10 capítulos desde então, mas ele ainda está firme. No entanto, nesse momento, todo o penhasco começa a tremer, e Kazuya percebe que a F1 está enlouquecendo e que há tiros vindo da floresta. Kazuya se preocupa que os assassinos possam alcançá-lo, então começa a procurar o que está escrito à frente, mas em vez de palavras, ele só encontra números, que parecem uma contagem regressiva de sua vida. Kazuya se pergunta se isso significa que ele só tem 5 segundos de vida. Isso faz questionar o que deve fazer nesses 5 segundos, reviver suas memórias preciosas, pensar em seus arrependimentos ou apenas deitar e esperar que os 5 segundos acabem. Mas isso é só o que os beta fazem. Quanto a Kazuya, ele é um alfa, então não está disposto a se resignar ao destino. Então, ele pega uma pedra e começa a bater nos números para impedir que a profecia se cumpra. No entanto, essa acaba sendo sua melhor decisão, pois sob a superfície rachada do penhasco, ele encontra uma caixa com uma peça escrita nela. Enquanto Kazuya encontrou a peça antes que Luffy pudesse, a F1 está lutando por sua vida lá embaixo. Ele parece o Terminator do terceiro filme, todo machucado e quase destruído,
mas ainda se levanta e avisa Eien para desistir de assassinar Kazuya, pois ele é o cão favorito do Senhor Demônio. Ele também lembra que estão no reino do Senhor Demônio, então deve haver alguns elites vindo para salvar Kazuya. Kazuya não consegue evitar rir da ingenuidade da F1, pois não entende que ninguém virá ajudá-lo. Ele prova isso pedindo ajuda e anunciando que as últimas forças do acampamento da deusa estão tentando matar um servo leal do Senhor Demônio. No entanto, mesmo depois de gritar por minutos, ninguém aparece para ajudar a F1 e Kazuya. Isso já é o suficiente para destruir a moral da F1, mas então ele também nota feixes de aniquilação saindo da floresta, o que o faz perceber que o resto dos super soldados também deve estar enfrentando um oponente difícil. Enquanto a F1 está distraída com seus companheiros, 5 dos 7 assassinos atacam com todas as suas forças nesse último ataque. O assassino número 5 aumenta sua espada sagrada e a entrega ao herói assassino número, que a pega com suas mãos gigantes. O assassino número 4 transforma seu corpo inteiro em aço, o que o torna tão pesado quanto um caminhão caindo sobre a F1. Mas apesar de todos os ataques, F1 não se move e apenas fica lá, enfrentando tudo de frente. Enquanto isso, o número 3 e o número 7 começam a escalar o penhasco para alcançar Kazuya e trazer sua cabeça para o professor. Mas o que eles não sabem é que Kazuya já encontrou a peça. Bacta Panda, depois de fugir com Merit nos braços, chega à entrada do castelo e pede ajuda para os soldados da 6ª unidade, que está sendo atacada pelos remanescentes da falsa deusa. No entanto, os soldados ignoram, pois o brigadeiro ordenou que não se importassem com o que acontece fora do castelo até a festa acabar. Um dos soldados ousa dizer ao coronel que é seu dever, mas em resposta, o coronel saca sua pistola e elimina o coitado. Após tal resposta, os outros soldados colocam as mãos na boca, como naquele meme do Soul Speed. Enquanto Merit chora na frente dos portões do castelo pedindo ajuda, Kazuya se aproxima cada vez mais de uma emboscada do número 3 e do número 7. Embora o número 7 seja o mais fraco dos 7 assassinos, ela ainda tem seu orgulho e quer se mostrar ao decapitar Kazuya. Então, mesmo que escalar um penhasco vertical seja extremamente difícil, o número 7 persiste e continua subindo, pulando nas pedras que caem. Ela faz tudo isso enquanto ainda carrega o número 3 nas costas, que não pode soltar porque ainda precisa de um aliado forte que faça tudo por ela. Pelo menos é isso que ela tenta mostrar, mas na verdade, ela é uma grande moleca e não consegue abandonar quem confessou seus sentimentos. Logo, ambos chegam ao meio do penhasco, onde encontram uma pequena fenda para parar e descansar. Enquanto recuperam o fôlego, seus olhos caem no campo de batalha, onde todos estão indo além e usando seus combos finais. Isso faz o número 7 fechar os punhos, sabendo que nunca será tão forte quanto eles, então precisa de alguém que siga todas as suas ordens. Então, ela pergunta ao número 3 se ele está realmente sério sobre namorar com ela. Ela diz que se ele conseguir derrubar Soma e se tornar o herói mais forte, ela se casará com ele na hora. O número 3 fica animado ao ouvir isso e garante ao número 7 que moverá montanhas se isso significar se casar com ela. Enquanto tudo isso acontece, voltamos ao número 8. Ela é pega de surpresa pelos 3 super soldados, que imediatamente ativam seu feixe de aniquilação proibido para derrubá-la de uma vez. Mas para usar isso, os dois precisam se coordenar para que o terceiro possa salvar seu trunfo e escapar com Harmond. O careca decide ir primeiro, pousando na frente do número 8 e colocando os dedos na testa para liberar uma onda solar devastadora. O número 8 esperava que um sol surgisse do soldado careca, mas em vez disso, são apenas fogos de artifício que saem dos buracos em sua cabeça, criando um espetáculo. Mas justo então, o super soldado de cabelo laranja aparece atrás dela, com a perna direita em chamas, como se fosse o Sanji de One Piece. O número 8 rapidamente se torna cautelosa, mas o de cabelo laranja pula por cima dela e pousa ao lado do careca, começando a dançar, enquanto os fogos de artifício explodem à distância. O número 8 ainda teme que eles estejam apenas encenando, para que seu último super soldado com aparência de Miko a surpreenda e desferir um ataque devastador. Mas o último cara também acaba se revelando um fraudador, então o número 8 os elimina e acaba com a agenda deles. Com isso, todos os campos de batalha chegaram a uma conclusão. O número 8 havia terminado com os reforços restantes. O ladrão 1 está prestes a ser cortado ao meio pelos assassinos, o que deixa apenas Kazuya, que também está em um beco sem saída, enquanto o número 3 e o número 7 se aproximam rapidamente do topo do penhasco. 250 anos atrás, 15 anos antes da Grande Guerra Divina, a humanidade estava em ruínas. Eles haviam perdido milhares de heróis, com dezenas morrendo a cada dia. As coisas estavam tão ruins que a humanidade começou a perder a esperança em sua deusa, e a vitória era um sonho distante. Mas então veio Rafael, um jovem com ambições maiores que qualquer um no mundo. Ele tinha o poder de ver o futuro, então nada escapava de seus olhos oniscientes. Com a espada em mãos e a visão do futuro, ele levou os humanos a uma guerra contra o Senhor Demônio, que durou 30 anos. Durante esse tempo, a humanidade estava em seu auge, e as forças do Senhor Demônio não conseguiam avançar, mas era tudo temporário. Rafael era humano, no fim das contas. Um humano com tempo limitado, então cada batalha o fazia envelhecer,
até que tudo o que restou foi um esqueleto. Então, para proteger a humanidade, Rafael abandonou sua humanidade e se tornou um espectro, mas ainda não era o suficiente. Enquanto Rafael se tornava mais fraco, o Senhor Demônio ficava mais forte, pois o Senhor Demônio não envelhece. Então, em seu leito de morte, Rafael ordenou a seu aluno Edward que organizasse uma reunião com o Senhor Demônio. Edward aceitou a tarefa e contatou secretamente o Senhor Demônio para ter algumas palavras finais com seu maior rival. O Senhor Demônio aceitou o convite, e o herói mais forte e o Senhor Demônio se encontraram em uma sala pela primeira vez. Essa reunião nunca foi divulgada, então ninguém sabia que eles se encontraram. Na reunião, Rafael confirmou sua teoria de que o Senhor Demônio e a deusa Umiru são apenas dois lados da mesma moeda. O Senhor Demônio tira seus chifres falsos e pergunta a Rafael por que ele a chamou. Rafael diz ao Senhor Demônio que vai ajudá-la a acabar com essa guerra sem sentido e a unificar todo o continente, mas com uma condição, que ela coloque os humanos em primeiro lugar, mesmo no novo mundo. Ele diz que não é uma ordem, mas um pedido, mas o Senhor Demônio rejeita e agarra a mão de Rafael, perguntando se ele quer se libertar de sua forma mortal. Ela promete dar a ele o corpo de um ser superior, que o tornará tão forte quanto ela, e em troca, só quer que ele governe o mundo, pois acredita que ele é a melhor pessoa para isso. Mas Rafael recusa a oferta e pede que ela solte sua mão, pois nunca vai abrir mão de sua humanidade, mesmo como um espectro. Após o acordo falhar, Rafael passou 5 anos desenvolvendo uma magia para convocar a deusa ao reino mortal. A humanidade ficou eufórica ao ver sua deusa em carne pela primeira vez, mas Rafael não teve tempo para apreciar sua beleza, pois havia esgotado suas últimas forças. E depois disso, ele não conseguiria sobreviver por muito mais tempo, então ele tira um pergaminho onde escreveu o plano para derrotar o Senhor Demônio e entrega à deusa, mas Umiru o soca e o chama de idiota por ter desperdiçado tantos anos prolongando a guerra, quando ela poderia ter convocado muitos novos heróis que teriam conseguido derrotar o Senhor Demônio. Edward tenta explicar à deusa que Rafael não é apenas um esqueleto qualquer, mas sim o herói da humanidade. Em resposta, a deusa o empurra e diz que sabe que ele é Rafael, por isso está o atingindo. O pobre Edward perde toda a fé que tinha na deusa e decide se tornar um ateu convicto. Enquanto isso, a deusa continua a humilhar Rafael, chamando-o de idiota narcisista, que acha que seu pequeno poder humano vai derrotar um senhor demônio. Ela até pisa em seu crânio na frente de toda a multidão, mas Rafael não se move, pois recebeu uma profecia de que anos depois, um herói surgirá e se livrará dessa deusa inútil. Ele então prenderá o Senhor Demônio e salvará os humanos da extinção. Essa revelação choca Rafael, pois em seus 145 anos de vida, ele viu mais de 80 mil futuros, mas entre todos, o futuro de Kazuya é o único onde viu a derrota do Senhor Demônio. Após a humilhação pública, a deusa declara que Rafael é infiel, pois estendeu sua vida à força apenas para viver mais alguns anos. Isso provoca grandes tumultos públicos, que protestam contra ele por ser um ditador. Algumas pessoas estão realmente furiosas com ele, enquanto outras apenas se juntam porque querem ver o mundo pegar fogo. Algumas pessoas até se juntam aos protestos apenas para encontrar parceiros para casamentos, já que todas as mulheres atraentes do reino estão protestando contra Rafael. Esses tumultos deixaram os nobres do mundo extremamente felizes, já que Rafael era um governante rigoroso que impôs altos impostos aos nobres. Agora que toda a humanidade está contra Rafael para derrubá-lo como líder, os nobres decidem alimentar a chama, fazendo com que seu aluno favorito, Edward, se torne uma arma contra ele. Edward não entende por que estão comemorando a morte de seu herói, e o nobre responde que os humanos são assim. Eles sempre ficam felizes ao ver os fortes se ajoelharem. Nesse momento, um vento forte derruba Avery, e quando a confusão se acalma, olham para o céu e veem que o Senhor Demônio chegou. O Senhor Demônio pergunta a Rafael se ele ainda quer defender essa humanidade, mesmo depois de ver o que fizeram com ele. Ela ainda diz que sua oferta continua. Se ele estender a mão pedindo ajuda, ela não só o salvará, mas também lhe dará um novo corpo. No entanto, mesmo após ser traído pelos humanos que jurou proteger, Rafael ainda não sente raiva deles. Na verdade, ele diz ao Senhor Demônio que um homem como ele merece a morte que está tendo agora. Ao ouvir isso, o Senhor Demônio deixa o lugar, e Rafael queima até as cinzas, para sempre imobilizado na história. Após sua morte, Edward pega a lista e começa a riscar cada tarefa uma a uma. Assim, 100 anos se passaram, e nesse tempo muitos outros heróis vieram salvar o continente,
mas todos falharam, pois não eram Rafael. Durante esses 100 anos, Edward suportou a tortura do tempo e da solidão, mas continuou a deixar os sinais que Rafael lhe ordenou antes de morrer. Isso inclui esculpir a pedra na falésia, comprar armas ilegais, cavar um buraco e enterrar essas armas com um aviso para quem abrir no futuro. Com isso, o futuro começou a mudar, e as engrenagens do destino começaram a girar como Rafael pretendia. E agora, anos depois, Kazuya se vê abrindo a caixa e encontra o presente que Rafael deixou para ele do passado. Ele também encontra a nota onde os inimigos aparecerão, então ele fica ali com o cano da arma apontado para a cabeça de seu futuro inimigo. O inimigo não é outro senão o número 7, que já subiu até a falésia e encontra seu rosto bem na frente do cano da arma de Kazuya. Há poucos momentos, Kazuya estava confuso apontando sua arma para o ar, onde não havia ninguém. Ele queria voltar e reler a profecia, mas decidiu confiar em Rafael no final, e logo sua paciência é recompensada ao encontrar o número 7 diante de seus olhos. Kazuya sente que a trajetória e o tempo estão perfeitos, então ele puxa o gatilho e uma bala dispara a 400 metros por segundo. Nenhuma pessoa normal abaixo do nível 50 pode desviar da bala a queima-roupa. O número 7 também sabe disso, então ela se entrega ao destino. O número 3, que está ao lado dela, vê que não há futuro onde o número 7 possa sobreviver. A menos que ele consiga fazer algo para ultrapassar seus limites e quebrar a lei das velocidades. Nesse momento, o número 3 ultrapassou todos os seus limites, e sua velocidade foi maior que a da bala, mas ainda assim não foi o suficiente. Ele não teve muito tempo para empurrar o número 7 para o lado, então escolheu se colocar entre o caminho da bala para que pelo menos o número 7 sobrevivesse e vivesse uma vida feliz em seu lugar. E assim, a bala atinge seu coração com um impulso empurrando em direção ao número 7, que já estava à beira da falésia. Isso empurra o número 7 para baixo da falésia, enquanto o número 3 cai no chão, cuspindo sangue. Tudo isso é testemunhado por Edward, que após 100 anos se tornou um esqueleto como seu mestre. Ele elogia seu mestre por sua visão, pois como previu, o número 3 se sacrificou para salvar o número 7, por quem tinha sentimentos. Agora que a profecia de seu mestre foi cumprida, Edward decide finalizar seu último truque. Enquanto isso, Kazuya está chocado, pois pensou que tinha atingido o número 7. Mas, após piscar os olhos, o número 7 não estava mais lá, e apenas o número 3 permanecia diante dele com um buraco no peito. O pobre número 3 ainda não consegue entender como Kazuya sabia de onde viriam. No entanto, Kazuya diz que também está tão confuso quanto ele agora, porque isso não era o que esperava que acontecesse. Para ter certeza de que a profecia foi cumprida, ele rapidamente volta para a caixa e começa a ler o restante das tábuas. Uma das tábuas tem uma mensagem de Rafael, que diz que ele é tão fraco que pode vencê-lo, mesmo sem ser revivido. Kazuya cai na isca da raiva e pergunta a Rafael o que ele pode fazer para sair dessa situação de vida ou morte. Kazuya então olha para outra tábua, que lhe diz para usar os poderes da deusa para convocar heróis do passado. Kazuya fica chocado ao saber disso, pois esse era seu segredo mais grave que não contou a ninguém, e se pergunta se Rafael é um profeta ou um maldito mago amaldiçoado. Enquanto Kazuya xinga Rafael de volta no campo de batalha, Pfeffium de repente libera outro poderoso feixe de aniquilação, que corta a mão gigante que estava prestes a esmagá-lo. O dano é transferido de volta para o número 6, cujas mãos reais também são cortadas. Após ver isso, o número 5 fica tão assustado que começa a correr, temendo ser o próximo alvo de Pfeffium. No entanto, sua espada sagrada tem ainda mais medo de F1, que se rebela contra ele e mergulha em suas cavernas mais profundas. Falando em buracos, o número 1 está ainda mais miserável, passando de uma cópia barata de Griffey para uma cópia barata de Toji Fushiguro, por causa do enorme buraco deixado em seu corpo pelo laser de F1. O número 2 está traumatizado após ver tudo isso e não consegue acreditar que os super soldados tinham capacidade de disparar mais de um raio de lasers proibidos. Mas o mais traumatizado é o número 4, que percebe que F1 não usou seu raio de aniquilação contra eles, mas sim contra o número 8, que estava lutando contra os outros super soldados. Voltando a Merit, ela continua implorando para os guardas do castelo abrirem a porta, mas ninguém parece ouvi-la. Justo quando ela está prestes a perder a esperança, Marie aparece e diz para ela se recompor, pois a noite ainda não acabou e a caçada continua. Ela leva a Maid e o panda com ela e quebra as portas à força. Os guardas do castelo estavam ocupados aproveitando a festa que o chefe demônio Stato havia patrocinado para eles, então estavam despreocupados, achando que ninguém ousaria perturbá-los. Porque depois que a noite acabar, o Lorde Stato se tornará um rei forjador, tornando-se um legítimo herdeiro do trono do Senhor Demônio. No entanto, quando os portões do castelo são estourados, todos ficam chocados e rapidamente perguntam aos intrusos qual é o propósito de invadir o castelo. Mas quando veem que é Marie, mudam rapidamente de comportamento e até a convidam para beber com eles. Mas Marie rejeita a oferta e pergunta em palavras simples se eles vão enviar reforços para ajudar Kazuya ou não. Embora os generais estejam em uma situação difícil entre ofender Marie ou ofender o chefe demônio que logo se tornará um rei forjador.
No final, os 4 decidem ficar do lado de Stato e dizem a Marie que são um povo orgulhoso da raça demoníaca, então não enviarão nenhum de seus soldados para ajudar um humano insignificante como Kazuya. Eles também lembram Marie para não se tornar arrogante, só porque o Senhor Demônio lhe deu a autoridade para supervisionar a capital real. Informam que o exército demoníaco não pode ser controlado por outros, e que só seguirão as ordens dos reis forjadores e do Senhor Demônio. Marie não discute com eles, e em vez disso, diz que espalhará flores em seus túmulos se sentir vontade. Os generais demônios zombam de suas palavras, mas justo então, um homem de cabelo branco chamado Finn Smith aparece do nada enquanto Marie lhe entrega um pedaço de papel. No papel, ela escreveu todas as acusações contra os 4 generais, então pede que ele as revise de acordo com as leis de governança do Senhor Demônio e aplique a punição adequada se forem considerados culpados. Quando os 4 generais percebem quem Marie convocou, já é tarde demais, pois o livro de leis do Senhor Demônio já decidiu que os 4 generais violaram várias leis do reino e que serão punidos com a morte. Os 4 generais xingam Stato por condená-los, mas é inútil, pois já estão dentro das garras da lei. A mesma lei que lhes concedeu poderes para governar os plebeus agora está retirando suas patentes, seus poderes e até suas vidas. É por isso que todos os indivíduos corruptos no reino temem o livro da lei. Porque se as operações especiais do Senhor Demônio descobrirem sua corrupção, a única punição é o sono eterno. No entanto, Stato não fica nem um pouco abalado ao testemunhar tudo isso, pois seu status o torna imune ao livro de leis. Marie diz a ele que nunca planejou ir atrás dele em primeiro lugar, e que também não precisava de reforços, pois os guardas proibidos são suficientes para lidar com os assassinos que ele enviou após Kazuya. De volta ao campo de batalha, Fef1 está desabando por usar demais seus raios de aniquilação, mas isso não é o que o preocupa. Ele está mais preocupado com seus camaradas e sua missão. Ele não sabe se conseguirá salvar todos eles e ainda ter força suficiente para ver a missão até o fim. Isso lembra de sua infância, onde ele ficou em cima de inúmeros outros cadáveres e se pergunta se algo mudou. Ele também se lembra de seu último encontro com a Doutora Valkyrie, que lhe disse que embora ele possa usar 4 raios seguidos, não sobreviverá após usar o segundo. Fef1 já havia aceitado seu destino, então pediu à Doutora Valkyrie para não contar a ninguém sobre isso, pois não quer que seus inimigos ou amigos saibam. Um mês antes de Kazuya chegar a este mundo, o Senhor Demônio convidou Marie para seu quarto pessoal, e disse que ela era muito fraca, então deveria escolher alguns guardas proibidos para ficar com ela o tempo todo. Marie aceita o generoso presente, então em troca, o Senhor Demônio pede sua opinião sobre uma pequena coisa. Marie se pergunta se isso está relacionado à batalha final de Rockfort, pois eles estarão lutando contra a General Helga, que é conhecida por ser uma das humanas mais fortes dos últimos anos. Mas não foi para isso que o Senhor Demônio a convidou aqui. Ela a convidou porque queria que Marie a ajudasse a decidir qual capacete deveria usar para a batalha. Marie quase perdeu a consciência ao ouvir isso e pede ao Senhor Demônio que devolva toda a preocupação que teve com ela agora. O Senhor Demônio sorri e lembra a Marie que ser sua secretária também significa ser sua amiga pessoal, então não pode perguntar a uma amiga uma simples questão de vestuário. Marie responde que preferiria lutar contra um exército inteiro do que ajudá-la a escolher coisas como amiga. Mas infelizmente, Marie não teve escolha a não ser seguir suas ordens. E depois que ajudou a escolher um capacete, Marie saiu para escolher guardas proibidos para ela. Mas no reino, há uma regra de que os guardas proibidos escolhem seus próprios mestres. Assim, Marie se tornou a mestra de Fef1 e dos outros irmãos dele. Mas todos os guardas proibidos precisam ter um trunfo, que destrói seu núcleo interno para disparar um laser poderoso que corta tudo, até inimigos acima do nível 50. Mas esse trunfo os torna inúteis, então Fef1 pediu à Doutora Valkyrie para implantar os 4 feixes de aniquilação nele, porque não quer que seus irmãos sofram. Fef1 sempre foi grata aos irmãos, pois, se não fossem eles, já teria morrido há 350 anos. Há muito tempo, quando o herói Rafael estava ativo, os humanos estavam dizimando a raça demoníaca. A raça demoníaca estava ficando sem soldados, então decidiram usar crianças. Deram explosivos a essas crianças e mandaram que atacassem as bases humanas. Chamaram 3 crianças de explosivos ambulantes, e elas eram apenas armas descartáveis. Fef1 era uma dessas crianças. Ele foi capturado pelos militares e forçado a realizar essas explosões. Mas Fef1 era um covarde. Então, ao contrário das outras crianças que eram facilmente manipuladas, ele não foi e morreu à toa. Ele esperou as outras crianças fazerem suas coisas, mas não entrou com elas. Bong achou que era esperto, mas sua traição foi descoberta por um soldado que lhe lembrou que fugir do campo de batalha é traição. Mas antes que o soldado pudesse fazer algo, os outros irmãos Frapper chegaram e salvaram Fef1. Eles destruíram as provas de que Fef1 havia traído o código militar e o acolheram como um irmão. A partir daquele dia, todos treinaram juntos, comeram juntos e até lutaram juntos no campo de batalha. Isso formou um laço forte entre eles, e todos prometeram abrir uma academia após a guerra. Mas o que eles não sabiam era que a guerra tinha acabado de começar e que seus sonhos eram apenas ilusões. Um dia, todos foram chamados para um desfile, liderado pelo segundo na linha, o Rei Forger Drax,
que foi o primeiro diretor do escritório de impostos há 350 anos. Drax era um funcionário civil, então nunca havia pisado em um campo de batalha. Isso o tornou alvo de bullying entre os outros reis Forgers, que o chamavam de termos pejorativos. Depois de sofrer em silêncio por muito tempo, Drax teve o suficiente de tudo. Ele deixou o escritório de impostos e foi direto para o campo de batalha, prometendo que derrubaria as muralhas de Orville, uma das cidades defensivas mais fortes do reino humano. A raça demoníaca tinha apenas 8.000 soldados. Enquanto isso, a raça humana tinha 60.000 soldados, mas Drax não se importava com os números, porque ele era um oficial de impostos, afinal. Se ele entendesse o jogo dos números, a arrecadação de impostos do reino não teria sido tão terrível. Então, ele levou as 8.000 tropas para a batalha contra uma cidade inteira, e o resultado foi tão devastador quanto poderiam imaginar. Eles foram completamente derrotados. Mesmo depois que Drax se transformou em um dragão gigante e rasgou as muralhas como se fossem feitas de queijo, ainda assim não foi o suficiente. Porque havia uma parede ainda maior em seu caminho, e era o herói de 17 anos, Rafael, que cortou a cabeça do dragão e destruiu a moral da raça demoníaca em questão de segundos. As consequências da batalha foram trágicas, com incontáveis corpos espalhados por toda parte. Mas isso ainda não era o fim, porque Drax ainda não estava morto. Apesar de sua forma de dragão ter sido cortada ao meio, Drax voltou dos mortos e começou a absorver a força vital dos soldados caídos para se reviver novamente. Mas até mesmo a regeneração infinita era inútil contra alguém como Rafael, que tinha o poder das chamas sagradas em suas mãos. Com um golpe de sua espada, o fogo sagrado se espalhou por todo o campo de batalha, queimando tudo à vista. Isso incluía os irmãos Efrisbros, que sabiam que não poderiam sobreviver a esse fogo, então decidiram salvar seu irmão mais novo. Eles empurraram Fef1 para dentro da boca do dragão e selaram de todos os lados, na esperança de que o fogo sagrado não conseguisse queimar a cabeça do dragão e que Fef1 ficasse seguro. E eles não estavam errados. Fef1 realmente teria sobrevivido se não fosse pela ideia do comandante Drax de se esconder na boca de sua forma de dragão. Mas os irmãos Zephyr sabiam que Drax não os pouparia para evitar que alguém vazasse a informação de que ele levou 8.000 soldados à morte, enquanto ele mesmo matou metade para apenas permanecer vivo. Então, eles se recusaram a deixá-lo entrar na boca, mas Drax não se importou e usou suas vinhas para afastar os três. Mas justo quando ele estava prestes a abrir a boca do dragão, Fef1 pulou e derrubou Drax no chão. Ele colocou seu rifle na boca de Drax e disse que, a vida toda, se arrependeu de ser um covarde que não conseguiu salvar seus amigos de caminharem para mortes inúteis. Por isso, hoje ele se redimirá vingando todos eles, pondo fim à sua vida miserável. Os irmãos Fett torceram por F1 enquanto ele puxava o gatilho e matava um dos 9 forjadores reis, mas mesmo após matar Drax, os irmãos F não sobreviveram e foram todos queimados. No entanto, de alguma forma, seus corpos foram resgatados e assim eles se encontraram aqui nesta instalação, como super soldados modificados. Mari não sabia quanto da história era verdade, mas ainda assim deu a ele uma chance de se redimir provando que era útil. Ela deu sinal verde para a doutora Valkyrie e disse que poderia implantar os 4 feixes de aniquilação nele. Após a modificação, eles ficaram conhecidos como os 4 Proibidos e começaram a seguir Marie em todas as suas operações. Desde o primeiro encontro com Kazuya, até aprender que precisariam protegê-lo, todos estavam lá com Marie. Os irmãos Fef admiravam Kazuya, que apesar de ser um humano fraco, tinha coragem de enfrentar os oponentes mais fortes. Eles também perceberam que ele realmente se importa com seus subordinados e não os deixa jogar suas vidas fora sem motivo. Por isso, Fef1 não hesitou em sacrificar seu braço para segurar Kazuya quando ele foi levado pelos poderes de Astato. Mas o que aconteceu a seguir o surpreendeu ainda mais. Em vez de fugir e abandoná-lo para lutar contra os assassinos sozinho, Kazuya se juntou a ele e até arriscou sua vida para salvá-lo do chefe dos assassinos. Foi então que Fef1 decidiu que salvaria Kazuya a qualquer custo, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria vida. Mas agora, Fef1 não sabe mais o que fazer. Pois mesmo após ativar seu feixe de aniquilação pela segunda vez, o oponente à sua frente é alguém que não deveria estar mais vivo. Estato, que deveria ser um humano, e o mestre da General Helga, acaba sendo o segundo forjador rei, Drax do escritório de impostos. Para reativar seus poderes, ele usa suas vinhas para absorver a essência vital de todos os seus alunos, o que é suficiente para fazer seus belos chifres crescerem novamente. Enquanto isso, poucos momentos após Drax disparar seu feixe de aniquilação, Kazuya estava lendo todas as tabuletas escondidas na falésia por seu aluno Edward. Após lê-las, Kazuya percebeu que Rafael era um verdadeiro falador que não sabia se calar. Se isso já não fosse irritante o suficiente, ele também queria que Kazuya sacrificasse sua vida para usar o poder da deusa e invocar heróis do passado para este mundo. Kazuya rejeita essa ideia, pois se quisesse salvar o mundo, não teria desonrado a deusa. Mas Rafael diz que não precisa invocar todos os heróis, apenas os mais fortes. Assim, ele só precisaria sacrificar 30 anos de sua vida. Ele também lhe diz o método para isso, que é usar as relíquias de heróis do passado como âncoras no tempo para invocar suas almas ao presente. Por isso, Edward levou quase um século para reunir todas as relíquias diferentes dos heróis do passado e enterrá-las em uma pedreira.
para que Kazuya não tivesse que fazer nenhum trabalho duro. Mas mesmo após tudo isso, Kazuya se recusa a sacrificar seus 30 anos de vida, dizendo a Rafael que só se importa com algumas pessoas neste mundo e que elas mal merecem um mês de sua vida. Ele está disposto a dar apenas 10 anos a FF1, mas sabe que FF1 irá retribuir esses 10 anos de qualquer maneira. Rafael tenta coagi-lo dizendo que seus meros 30 anos de vida seriam suficientes para salvar o mundo inteiro para sempre. Mas Kazuya rejeita, dizendo que este mundo só tornou sua vida ainda mais miserável, especialmente aquelas pessoas do acampamento das deusas. Rafael não consegue mais responder suas perguntas, então decide deixar Kazuya com um último aviso, que ele precisa fazer seu julgamento rapidamente, pois uma força avassaladora está prestes a agir contra ele. Kazuya está prestes a perguntar que força é essa quando, de repente, o número 3 agarra suas pernas e pede ao seu professor que poupe sua esposa. Kazuya quer perguntar se ser baleado no peito afetou sua capacidade cerebral, porque ele não é seu professor. Mas então, ele se lembra das palavras de Rafael e olha para o céu, encontrando Ami com chifres demoníacos voando no ar usando suas vinhas. Ele suga toda a força vital do número 7 e a joga aos pés de Kazuya, que está tão distraído que nem olha para seu rosto mumificado. Kazuya atira instintivamente em Aime, que não se abala e lembra Kazuya que ele deveria ter se juntado às aulas de assassinos, porque assim saberia que balas não funcionam contra monstros como ele. Kazuya fica incomodado com suas palavras, mas também quer salvar sua vida. Então ele aponta sua arma para o número 7 aos seus pés e avisa Aima que se ele ousar fazer algo, irá atirar em sua aluna favorita. Aima não consegue conter o riso diante da ingenuidade de Kazuya e diz que primeiro deveria olhar para o rosto do número 7 antes de ameaçá-lo com a vida dela. Kazuya olha para baixo e vê que o número 7 foi sugado até secar e se transformou em uma múmia. O número 3 está prestes a gritar de dor quando, de repente, uma vinha também atinge ele e o transforma em uma múmia. Após absorver seus alunos e recuperar ainda mais de sua força, Aime se apresenta a Drax, o primeiro diretor do escritório de impostos. Assim como Kazuya está confuso, Marie não está melhor, então pergunta a Astato para explicar quem é o verdadeiro Drax e quem é o verdadeiro Aime. Astato explica a Marie que eles são a mesma pessoa, pois 350 anos atrás, Drax não foi morto, já que verdadeiros forjadores reis nunca podem morrer, pois sempre podem ser reconstruídos pelo Senhor Demônio. Mas Drax foi infeliz, pois durante sua reconstrução foi expulso pelo Senhor Demônio e exilado do reino demoníaco. Mas Drax nunca poderia ressentir sua mãe, então passou os próximos 350 anos tentando se redimir. Havia apenas duas maneiras de se redimir. Ou trazer a cabeça do herói Rafael para o Senhor Demônio, ou completar uma missão de valor incompreensível para a raça demoníaca. Drax não podia mais matar o herói Rafael, pois ele já havia sido morto por seu próprio povo. Então ele tinha apenas uma opção: infiltrar-se no reino humano para destruir as raízes do programa de heróis. Ele passou muitos anos construindo uma academia de heróis, onde treinou heróis desde a infância, criando-os para se tornarem armas para a humanidade. Mas tudo isso era uma fachada para corromper a instituição heróica do mundo humano com seus esquemas de gestão maligna. Ele destruiu todas as outras instituições de heróis e, quando os humanos só podiam contar com seu instituto, começou a corromper os heróis humanos e a virá-los uns contra os outros. Com isso, o número de heróis da raça humana começou a diminuir a cada ano. Esse plano meticuloso permitiu que Drax não apenas recuperasse sua força, mas também destruísse a fundação mais forte da humanidade, seus heróis. Marie fica assombrada ao ouvir que Drax teve tanto impacto mesmo após ser expulso pelo Senhor Demônio, mas ainda não entende por que Stato está ajudando-o, quando o retorno de um forjador de reis só arruinaria suas chances de se tornar um novo forjador de reis. Stato corrige Marie explicando que para se tornar um forjador de reis, um chefe demoníaco precisa primeiro de 10 milhões pontos de contribuição. Essa é a primeira condição, mas a segunda é ainda mais difícil, pois requer a aprovação de um forjador de reis. É por isso que Stato estava disposto a ser uma arma para o quinto assento, para não apenas ganhar seu favor, mas também ajudar Drax a recuperar seu assento como diretor do escritório de impostos, o que lhe garantiria a aprovação de Drax também. Ele fala com Kazuya, ele olha para Drax, que parece muito animado para anunciar seu retorno após 350 anos. Mas Kazuya sente uma profunda solidão no coração de Drax, algo com que ele também pode se identificar. Ele diz a Drax que é igual a ele, pois antes de vir a este mundo, sempre se perguntava quando se tornaria um funcionário em tempo integral. Isso o deixava muito animado, tanto que não conseguia dormir pensando no tipo de comida que comeria após se tornar um funcionário em tempo integral, e como compartilharia bebidas todo fim de semana com seu gerente, que finalmente o trataria como um humano. Mas infelizmente esse dia nunca chegou, e Kazuya sempre ficou esperando pela aprovação dos outros. O sentimento de Drax ressoa com a emoção de Kazuya, que também tem buscado a aprovação de sua mãe por séculos após ser expulso de casa. Agora que a hora do momento finalmente chegou, ele não sabe o que fazer a seguir. Kazuya estende a mão para Drax, que a agarra e até puxa Kazuya para um abraço. Kazuya parabeniza Drax por finalmente voltar a ser um demônio e o recebe de volta. Drax agradece a Kazuya, mas o lembra que ele não deveria ter esquecido que nunca mudou seu alvo.
Dito isso, Drax envia suas vinhas e aprisiona Kazuya, para que ele não possa mais fugir. Kazuya pergunta a Drax por que ele deve matá-lo, quando podem viver em paz juntos. Drax diz a Kazuya que no dia em que o conheceu pela primeira vez, já havia decidido que um dia o mataria, não importava o que acontecesse. Kazuya ainda está confuso, pois não se lembra de ter encontrado Drax antes de hoje. Drax o corrige, informando que se encontraram há 46 dias em Rockfort, quando ele ainda se escondia entre os humanos como a Mei. Depois de pensar muito, Kazuya finalmente se lembra de vê-lo atrás de Helga, mas sempre o confundiu com um velho fraco, por causa de sua baixa estatura. Drax ignora seus comentários sobre sua altura, e pergunta a Kazuya se ele sabe por que Helga usava aquelas ataduras. Kazuya responde que sempre acreditou que era um serviço para os fãs. Isso assegura Drax de sua teoria de que a deusa realmente convocou um herói de outro mundo, mas isso fica para depois, pois ele corrige Kazuya dizendo que não eram serviços para os fãs, e tinham um uso apropriado. Helga era uma das humanas mais talentosas que ele já havia visto, então ele estava preocupado que ela crescesse forte demais. Mas ele também não queria limitar sua força, porque isso derrotaria seu objetivo de treinar um herói forte. Então no final, decidiu manipulá-la para usar os laços demoníacos, que lhe permitiriam absorver todos os poderes mágicos de Helga quando ativados, tornando-a um alvo fácil para ele matar. Ele planejou tudo isso para impressionar o Senhor Demônio na batalha final contra Helga e os últimos rebeldes humanos. Mas a aparição de Kazuya arruinou tudo. Não apenas ele parecia alguém de outro mundo, mas sua confiança também assustou Drax, que ficou preocupado que ele realmente tivesse a força para derrotar o Senhor Demônio. Por isso, decidiu ficar para ver o que aconteceria. Mas no fim, ao vê-lo apunhalar Helga e se render ao Senhor Demônio, Drax percebe que se preocupou à toa. Mas isso também significava que ele desperdiçou sua única chance de ganhar o favor do Senhor Demônio e voltar ao reino de forma poderosa. Por isso, Drax sempre planejou matá-lo. Mas agora que tem a honra, ele quer aproveitar torturando-o, começando por matar todos os seus cães leais, o que é uma tortura perfeita para um autoproclamado cão leal do Senhor Demônio como Kazuya. Kazuya avisa Drax que se ele ousar machucar FF1, não o perdoará, mas Drax não o escuta e voa para longe. Isso liberta Kazuya da armadilha das vinhas, então ele rapidamente faz uma pequena oração pelo casal que morreu na falésia, e pede para não assombrarem seus sonhos, já que foi seu professor quem os matou no fim. Depois de rezar, Kazuya começa a juntar as vinhas para criar uma corda e descer a falésia para impedir Drax de matar Fur-One. Mas enquanto desce, ele percebe que não deveria ter feito isso, pois uma pessoa sem habilidade como ele não consegue descer uma falésia com uma simples vinha. Kazuya tenta se confortar lembrando que é um herói, e heróis não morrem tão facilmente. Mas nesse momento, a vinha se rompe e ele começa a cair da falésia, de cabeça para baixo. Enquanto isso, Drax chega à floresta, onde descobre que mesmo após ser atingida pelo raio de aniquilação, a número 8 ainda parece estar viva. Isso o faz perceber que ela deve ter despertado algumas habilidades mistas como super durabilidade e super regeneração, que a permitiram sobreviver a uma explosão assim. Então, mesmo que Drax não se importe mais em manter as aparências, ele ainda a elogia por ser sua segunda aluna mais forte, depois de Helga. Mas a número 8 não se importa com seus elogios, pois lhe diz que agora sabe por que foi assombrada pelos fantasmas dos mortos em seus sonhos. Ela diz que é tudo culpa dele, que a fez matar pessoas inocentes, porque queria transformá-las em assassinas frias. Drax a elogia por finalmente ter amadurecido, e fica um pouco triste por as crianças não poderem ser sempre fofas e inocentes. Com isso, ele não tem mais uso para ela, então decide se livrar dela de uma vez por todas. Mas nesse momento, ele percebe que a número 8 não está sozinha, pois a número 10 e a número 9 estão escondidas atrás dela. Ele percebe que ela deve ter se colocado na linha de fogo da explosão, o que mostra que ela recuperou sua humanidade, tornando todo o seu ensinamento inútil. Então, ele decide se livrar das outras duas também, e usa suas vinhas para absorver a força vital delas, enquanto também dá a Harmon um lembrete de que ele deve permanecer leal ao departamento de impostos, ou também sofrerá assim. Depois de poupar a vida de Harmon por falta de pessoas que saibam fazer contas, Drax volta ao campo de batalha principal, onde seus alunos ficam chocados ao ver sua verdadeira forma. Antes que eles consigam entender o que está acontecendo, Drax usa suas vinhas para agarrá-los e começa a absorver suas vidas. Little Lemon reconhece as vinhas atrás de Drax e se lembra que é ele. Voltando a Kazuya, ele começa a rezar para os deuses enquanto cai, pois espera se transformar em um hambúrguer se atingir o chão. Mas felizmente ele acaba caindo em uma prancha onde encontra mais uma tábua, que lhe diz que no momento em que pulou para salvar seus amigos, ele já havia se tornado um herói. Kazuya ignora os valores sentimentais de Rafael, pois está mais focado no atalho que deixou para descer. Kazuya corre imediatamente para o túnel, que leva a um enorme buraco no meio, onde Kazuya cai, mas em vez de cair no chão, ele se encontra em uma caverna subaquática. Enquanto Rafael brinca com Kazuya por rejeitar sua oferta, FF1 fica chocado ao saber que Drax voltou dos mortos, mesmo tendo certeza de que o havia matado. Além disso, ele também fica aterrorizado ao vê-lo absorvendo a energia vital de seus pobres alunos para aumentar sua própria força.
Em todos os seus anos, Phase I ainda não conheceu alguém mais maligno e horripilante do que Drax, que não mudou nem após 350 anos, e ainda está disposto a consumir as vidas de seu próprio povo, se isso significar ter uma chance de sobreviver. Mas mesmo após absorver a vida de todos os assassinos, Drax ainda não está satisfeito, então usa seus corpos e cabeças para criar um círculo sacrificial demoníaco, que lhe permite ganhar as habilidades e forças de seus alunos sem nem precisar aprendê-las. Valfuen achou que tinha uma chance de derrotar Drax, mas ao ver sua força demoníaca, começa a duvidar de si mesmo e se pergunta se pode fazer algo para salvar Kazuya, mesmo que isso seja a última coisa que ele pode fazer. Kazuya, mas antes que ele possa ir salvar Kazuya, Kazuya aparece para salvá-lo. Ele sai deslizando do túnel de água e aterrissa bem na frente de FF1, garantindo que ninguém poderá machucá-lo agora. O pouso gracioso de Kazuya impressiona a espada sagrada que não via um herói tão incrível como Kazuma há séculos. Tanto que ela abandona as cavernas mais escuras da número 5 e sai para ver como Kazuya salvará FF1. Enquanto a espada elogia Kazuya, ele tenta entender onde Drax foi, pois o homem à sua frente não parece velho, mas sua confusão se dissipa quando ouve o jovem de óculos falar e percebe que deve ser Drax que de alguma forma ficou muito mais jovem. Drax diz a Fufiwan que tem um acordo para ele, pois respeita a coragem que teve ao ir atrás dele há 350 anos. Então, ele lhe propõe que se ele abandonar Kazuya e deixar que ele leve sua cabeça, ele o deixará ir, pois não faz sentido abandonar sua vida apenas por algumas ordens. Kazuya está preocupado que Drax possa realmente convencê-lo, então diz a Fenwon que ele não deve ouvir suas palavras e seguir seu dever, senão Marie não ficará feliz com ele. Fenwon fica desapontado com as palavras de Kazuya e percebe que Kazuya é igual ao resto das pessoas que só se preocupam consigo mesmas quando suas vidas estão ameaçadas. Mas ele não se sente mal, pois vai morrer em breve de qualquer forma, então decide seguir sua missão até o fim. Mas antes que ele possa avançar, Kazuya o para e diz que ele é livre para ir. Ele ignora as ordens de Marie e diz a Fef1 que ele não precisa morrer pela causa de mais ninguém. Fef1 fica profundamente emocionado com suas palavras, mas a mais emocionada é a espada sagrada, que promete seguir Kazuya até o fim de sua vida. Enquanto isso, Drax está furioso, pois esperava que suas palavras gerassem briga, mas Kazuya se torna um herói para todos. Isso o faz abandonar seus planos e eliminar os dois. No entanto, antes que suas vinhas alcancem Kazuya, a espada sagrada as corta, dando a Fef1 tempo suficiente para ativar seu sistema de fuga, pegando Kazuya e voando para o céu. Deiastatu fica chocado ao ver Fef1 e Kazuya escapando da armadilha de um dos reis forjadores. Ela então entrega casualmente outro papel a Finn Smith, e diz que esses são os crimes de Fef1, que tem uma recompensa por assassinar um comandante, enquanto culpa Kazuya por ter uma arma de assassinato em suas mãos. Finn Smith diz que essas alegações são suficientes para que o Estado os prenda, mas lembra que se provarem o contrário, ela será acusada de difamação. Dexterio está extremamente irritado com Marie, pois não acredita que ela encontrou uma brecha na lei para proteger Kazuya de Drax, sem usar o exército real. Mas Drax não está disposto a desistir facilmente, então sacrifica a cabeça do número 3 e usa sua super velocidade para alcançar Kazuya e impedi-lo de entrar na cidade de Oberville. F1 não tem capacidade de voar, então usou o feixe de aniquilação para se elevar ao céu. Ele então usou o quarto e último feixe para se manter no ar, para pelo menos levar Kazuya para a cidade. Kazuya está apavorado de colidir com o chão em alta velocidade, então pergunta a Faf1 se ele não pode aterrissar um pouco mais devagar. O F1 responde que não tem motores a jato, então tudo o que pode fazer é desacelerar um pouco antes de colidir para não se machucar. E mesmo que F1 esteja literalmente derretendo, ele cumpre sua promessa e usa seu corpo como um colchão para impedir que Kazuya se machuque, apesar do impacto forte. Após pousarem, F1 pergunta a Kazuya por que ele está chorando. Kazuya segura seu coração e diz a F1 que tinha um método para se proteger. Mas ele estava tão assustado de perder a vida que não conseguiu fazer isso, então pede desculpas a F1 e pede que o perdoe, pois não estaria em tal condição terrível se não fosse um covarde. Dorafon sorri ao ouvir sua preocupação e diz a Kazuya que se ele quiser se tornar o Rei Demônio, não deve ser sempre tão gentil, mas também diz que está feliz em morrer assim, pois pelo menos sacrificou sua vida para salvar uma vida, a vida de um humano. Ele se lembra quando Kazuya disse que queria se tornar um Rei Demônio. Ele apenas riu e disse que se vazasse essa notícia, o Senhor Demônio lhe daria uma grande promoção, ao que Kazuya não ficou bravo e disse que era melhor ele sobreviver o suficiente para contar a verdade ao Senhor Demônio.
Então ele está feliz por ter conhecido Kazuya e lhe dá um último sinal de positivo antes de desligar para sempre. Kazuya está emocionalmente marcado após testemunhar a morte de Fi-Wan. Mesmo sabendo que isso aconteceria, ele não consegue processar o que fazer. Sente todos os tipos de emoções dançando em seu corpo. Justo quando Kazuya está prestes a explodir de culpa, dor e raiva, Drax entra na cidade a uma velocidade relâmpago e se encontra em um ambiente familiar onde perdeu seu assento há 350 anos. Ao ver Drax, todas as emoções de Kazuya convergem em raiva, que ele direciona para ativar o ritual de invocação, e isso com toda a força. Toda essa batalha é testemunhada por Stato e Marie, que não conseguem acreditar que Drax foi derrotado por um mero humano como Kazuya. Isso faz Marie perceber que o Senhor Demônio não estava mentindo quando disse que Kazuya é um homem que não hesita em arriscar a vida para morder um pedaço da sua. De volta ao presente, Kazuya finalmente perde o controle de seus poderes e não consegue mais controlar o fluxo do poder da deusa. Seu corpo começa a se expandir como se fosse explodir. Cada célula do seu corpo parece estar se transformando em diferentes embriões de heróis. Kazuya tenta impedir que eles explodam, mas seu corpo não o obedece e continua a se expandir. Isso lembra Kazuya de uma vez em que teve uma diarreia terrível e achou que ia explodir antes de chegar ao banheiro, mas seu corpo manteve a caverna fechada até que ele finalmente conseguisse chegar ao vaso e liberar tudo. É assim que Kazuya sempre tratou o poder da deusa, como uma diarreia violenta que o assusta, pois se não conseguir controlá-la, pode fazê-lo explodir. Foi então que ele teve a ideia de usar a força para fazer seu corpo ultrapassar todos os limites e lhe dar a força da deusa sem morrer de forma horrível. E é por isso que conseguiu controlar seu corpo até aqui, mas não sabe por quanto tempo conseguirá. Kazuya esperava que seu poder fosse como o de The Kill de My Hero Academia, que poderia quebrar seu corpo se o usasse totalmente. Mas agora, não parece mais assim, pois ele parece mais uma mãe virgem tentando dar à luz milhares de crianças ao mesmo tempo. Kazuya fica horrorizado até de pensar nisso, mas por mais que Kazuya esteja horrorizado, as outras pessoas ao seu redor também estão, especialmente Stito, que tenta rapidamente parar Kazuya enquanto envia ordens para seus executivos impedirem Finn Smith de deter Kazuya. Aquele cara, Finn Smith, se arrepende de ter caído na armadilha de Marie, pois agora é forçado a ir atrás de um humano gigante grávido, enquanto tenta sobreviver a uma batalha contra um mestre arqueiro-elfo. Esse mestre arqueiro-elfo é ninguém menos que Grafino, a quem Asta decidiu perdoar e dar uma última chance para se redimir e salvar a vida de sua família. Ele diz à empregada que cumpriu sua missão e, com isso, deve conseguir redimir as vidas de sua tia e cuidadora. Enquanto isso, toda essa confusão desperta o Senhor Demônio, que sai de pijama e encontra Edwards bisbilhotando pela cidade. Edward fica aterrorizado ao vê-la e teme que ela interfira no plano de Rafael, mas o Senhor Demônio o surpreende e diz para ele fazer o que quiser, pois ela também está animada para ver que tipo de plano o herói mais forte da humanidade imaginou que poderia até derrotá-la com 100% de certeza. Edward decide confiar nela e pega os 5 relicários dos heróis mais fortes da história e os dispara em direção a Kazuya. Enquanto os 5 relicários estão vindo para tirar a vida de Kazuya, ele está ocupado em sua mente lutando contra seus demônios internos. Ele se pergunta se realmente vale a pena arriscar sua vida por alguém como Fef, que ele acabou de conhecer. Mas então ele se lembra que F é o único amigo que teve desde os tempos da faculdade. É por isso que ele realmente queria que F sobrevivesse, para que pudessem ir a um bar e beber algumas cervejas juntos. Essa é a vida que ele havia imaginado após escapar de sua vida como assalariado, mas agora se vê se tornando um peão sacrificial para que o herói mais forte da humanidade se reviva e leve toda a glória para si. Nesse momento, os 5 relicários colidem diretamente na mão de Kazuya e alcançam seus respectivos donos. Um por um, os embriões no corpo de Kazuya explodem, enquanto os 5 heróis emergem deles. O primeiro é Ares, o escudo imortal. O segundo é Vira, a deusa de toda magia. O terceiro é Karin, a errante das estrelas. O quarto é Arius, o senhor do céu. Isso deixa para trás seu líder e o herói final, Rafael, também conhecido como o herói mais forte da humanidade. Ele lidera os 4 heróis e lhes diz que agora seguirão suas ordens. Os heróis não têm problema, pois Rafael é a figura mais lendária em seus corações. Enquanto isso, Drax, que está pensando em fugir, vê Rafael. Ele esquece de tudo e imediatamente corre em sua direção para se vingar de sua derrota há 350 anos. Mas ele não é o único, pois um por um, os outros King Forgers também chegam à cidade para controlar a situação crescente. Rafael não consegue evitar de se contorcer ao ver todas essas crianças problemáticas saindo para estragar seu dia. Isso o força a usar uma arte proibida para sacrificar os embriões de heróis restantes e usar uma arte de sangue para invocar as portas do tempo e do espaço. Diox, isso sela o espaço ao redor da cidade, não permitindo que nenhum dos King Forgers entre. Os outros heróis ficam assustados ao ver Rafael sacrificar vidas inocentes apenas por uma magia proibida. Eles se perguntam se isso o torna diferente do Senhor Demônio.
Rafael pode sentir o medo deles, então os lembra que perderam para o Senhor Demônio por 500 anos, então não importa quantas vidas precisem sacrificar para finalmente acabar com seu reinado tirânico. Ele garante que se derrotar a Senhora Demoníaca significar sacrificar sua própria vida, ele não hesitará em fazê-lo. Enquanto isso, os King Forgers estão furiosos por não conseguirem entrar na cidade onde sua mãe está presa. Um deles lembra aos outros que não precisam mais manter as aparências, já que a Senhora Demoníaca não confia neles. Então, é melhor que façam algo que vale a pena para recuperar seu amor e misericórdia. De volta à cidade, Astito estava preocupado que os outros King Forgers pudessem roubar toda a glória, mas ao ver que estão selados do lado de fora, ele fica animado e convoca a Árvore Mãe Elfa para criar um exército de esporos de cogumelo, que envia após os heróis para derrotá-los. Mas todo seu exército de cogumelos é destruído em um único ataque mágico de Vera, que também cria uma enorme nuvem de fumaça, dando a Karen a oportunidade de se aproximar de Estado e atacá-lo enquanto ele está desprevenido. Quanto a Arius e os Auris, eles rapidamente correm para conter o louco Drax, para que Rafael possa ir e terminar seu duelo pendente com a Senhora Demoníaca. A Senhora Demoníaca aceita seu desafio e iguala sua espada à dela. O choque de suas espadas cria uma enorme onda de choque que lança todos ao redor a centenas de metros de distância. A pobre Marie também é pega nessa onda de choque, mas felizmente, Panda e Merit chegam para resgatá-la e levá-la ao laboratório secreto da Doutora Valkyrie, onde estarão a salvo da batalha entre esses monstros. Kazuya. Mas antes de fugir, eles dão uma última olhada em Kazuya, que parece Rei de Evangelion no final da série, deitado em um mar de sangue. Eles não conseguem acreditar que a morte de um capitão foi suficiente para causar tanta comoção, mas não sabem que a verdadeira comoção ainda está por vir, já que a alma de Kazuya chega ao Forte Nuvem, onde Antônio vê e não se surpreende, pois sabe que ele se sacrificará. Kazuya lhe mostra o dedo do meio e pergunta se ele vai fazê-lo renascer como uma larva desta vez, porque mesmo que faça, ele não vai chorar por isso. O Antafan pergunta a Kazuya se há algo que ele se arrepende em sua vida. Kazuya responde que se arrepende de não ter dado um soco em seu chefe careca, porque foi covarde demais, mas se tiver uma chance, ele definitivamente se vingará, pois a vingança é doce. O Van Typhen fica chocado com seu egoísmo e não consegue dizer nada. Toei apenas traz Kazuya para seu espaço mental favorito, mas desta vez no teatro é apenas ele em um livro. Antifan mostra a Kazuya tudo o que aconteceu depois que ele morreu, e como muitos mortais sofreram por causa de seu egoísmo. Kazuya pede ao Antifan para parar de ser hipócrita, pois não há como isso ser parte de alguém, porque como pode haver uma deusa e uma senhora demoníaca que parecem gêmeas idênticas? Ele também não entende como essas 5 pessoas podem ser chamadas de heróis quando estão se tornando a razão para tantas vítimas. Então, ele apenas pede ao Antifan para parar com essa farsa e enviá-lo para sua próxima vida, mesmo que seja como uma larva. Ele não está preocupado em reencarnar porque não é muito diferente de apenas deletar um arquivo de salvamento de personagem e começar um novo, mas ele lembra ao Antifan que, se reencarnar como uma larva e tiver consciência, não hesitará em se jogar na frente de um inseto para morrer. E Typhoon fica preocupado com a saúde mental de Kazuya, então lhe diz que, se tiver alguma dúvida, deve perguntar à própria deusa. Nesse momento, uma mão esquelética o agarra por trás, congelando Kazuya, que estava preparado para qualquer coisa, menos isso. O que acontecerá com Kazuya? A deusa o perdoará ou fará morrer 1000 mortes cruéis? Vendo o olhar assustado no rosto de Kazuya, Antifan se diverte com suas reações. Ele diz a Kazuya para relaxar, pois Omiru está definitivamente morta, e é apenas seu velho fantasma o assombrando. Ele também lhe diz que os deuses são criaturas extremamente mesquinhas, então mesmo que você os mate, eles sempre voltarão para se vingar, mesmo que seja apenas seu fantasma. Kazuya não está em condições de ouvir sua explicação, porque a deusa morta atrás dele está estrangulando seu pescoço e torcendo seu corpo como se fosse um brinquedo de borracha. Antoine se diverte com a expressão de dor no rosto de Kazuya e diz que só depois que ele morrer uma morte dolorosa é que o enviará para reencarnar. No entanto, Kazuya responde a Antifon que não tem medo de morrer uma morte dolorosa, e que apenas que todo esse tempo ele carregou a culpa de que sua decisão de matar Amiro levou muitas pessoas a morrerem por causa dele. Ele ainda se lembra da expressão no rosto das pessoas cujas vidas foram arruinadas porque ele estava perto delas quando a catástrofe aconteceu. Então, ele diz a Antifon que não vai mais fugir das responsabilidades, então aceita a morte dolorosa como sua punição. Depois que Kazuya aceita seu destino, a deusa morta destrói seu corpo espiritual, cujo sangue e matéria respingam por todo o Cloudford. Antifan sorri ao ver isso e parabeniza Kazuya por aceitar quem ele é. Ele aplaude e reencena a cena de Neon Genesis Evangelion, onde todos aplaudem Shinji, e informa Kazuya que apenas aqueles que se aceitam como são capazes de se tornar o guardião da dimensão. Agora que ele também se aceitou, é sua vez de se tornar o novo gerente da dimensão, mesmo que seja temporário. Ele pede a Kazuya para ficar radiante, pois isso é algo que nem a Senhora Demoníaca conseguiu alcançar após fazer tudo o que podia nos últimos 500 anos. Enquanto explica, Antifon pega as almas e cérebros de Kazuya e Omiru e os troca, para que Kazuya possa se tornar um deus, mesmo sendo imortal. O
processo é extremamente doloroso, mas também prazeroso, enquanto o poder divino transborda pelo corpo de Kazuya como um banho quente em uma manhã de inverno. Enquanto Kazuya está no processo de se tornar um deus, o reino mortal abaixo do Cloudfort está sendo destruído pela luta entre a facção da Senhora Demoníaca e a facção dos heróis. Ambos os lados estavam completamente esgotados, então faziam o que podiam para acabar com seus oponentes antes que pudessem matá-los. Karen, que foi uma grande maga vagando pelas estrelas, voltou à Terra sem mana para voar. Ela não consegue mais invocar meteoros, então usa um pedaço de estrela para esmagar a cabeça de Estito e acabar com ele. Uma vez, Drax, ao se transformar em dragão, ficou em um impasse contra Arius, o Senhor do Céu, até que Arius, escudo imortal, quebrou o equilíbrio com um ataque surpresa. Enquanto isso, a mais forte deles, Vera, não está em melhor condição, pois após sua vara mágica quebrar, foi forçada a lutar corpo a corpo contra o gigante comedor de farinha. Isso deixa apenas Rafael, o líder da facção dos heróis, que se coloca diante do Senhor Demônio e diz que ela perdeu. Mas o Senhor Demônio apenas ri de suas palavras e diz que não esperava que ele ressuscitasse assim. Ela achou que ele convocaria todos os heróis do passado ou escolheria os mais fortes, mas em vez disso, ele optou por sacrificar todos eles e absorver sua força para aumentar suas chances de vencer. Esse nível de insanidade agrada ao Senhor Demônio, que diz que gosta ainda mais dele. Mas suas palavras apenas assustam Rafael, que, apesar da confiança exterior, ainda não sabe como derrotá-la. Todo o futuro que ele viu, nenhum parece mais funcionar. O Senhor Demônio sorri para ele e diz para não pensar demais, pois agora ela lhe mostrará o futuro que nem mesmo sua visão consegue ver. Dito isso, ela convoca a Força Gaia que não usava desde sua última luta contra Antifon. Mesmo que a visão futura de Rafael não funcione mais, ele sente o imenso perigo vindo do Senhor Demônio. Mas antes que ele possa reagir, o Senhor Demônio coloca o dedo nos lábios e o mundo inteiro congela. Como alguém que pode ver o futuro, Rafael percebe que o fluxo do tempo parou e sabe que não há nada que ele possa fazer para parar o Senhor Demônio. Enquanto o mundo inteiro está congelado, o Senhor Demônio se aproxima de Rafael e lembra que seu maior erro foi não ter iniciado esse plano há 100 anos, pois naquela época ela ainda não dominava a Força Gaia e não podia fazer nada para parar o tempo. Enquanto o Senhor Demônio desfruta de seu confronto final com o maior herói da história da humanidade, o maior herói de hoje passou por sua transformação final e finalmente se tornou um deus. Esse é um assunto para o próximo vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para mais conteúdos incríveis.